especial deste domingo de alta temperatura na capital do estado do Rio Grande do Sul. Dia para passear, para dar uma volta, para sair de casa, perfeito. Dia para não usar máscara, de jeito nenhum. Se você sair de casa para conviver com outras pessoas, conversar, tomar um chimarrão, não usando máscara, você está demonstrando o quanto não gosta, não só de si, mas também de seus familiares. Se você acompanhar alguém agrupado sem máscara, essa pessoa não gosta do pai, da mãe, do avô, dos irmãos. Falta amor próprio e falta amor pelo próximo. Bom, dito isso, vamos ter o nosso Pedro Espinosa, Roberto Pato Mouri, o Daniel Flores, conselheiro do Grêmio, Felipe Assunção, ex-conselheiro do Inter, para termos as vozes perfeitamente identificadas, enfim, podemos repercutir o que tivemos ontem, o que vamos ter hoje em Campeonato Brasileiro. Turma, um dos piores sentimentos que o ser humano pode observar e ter que enfrentar é a injustiça. E isso ocorreu em São Paulo, e por isso ontem do São Paulo contra o Grêmio na questão da arbitragem, se não uma revolta, que é um termo um pouco mais pesado, mas uma insatisfação e a tal da injustiça. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E aí, Pati? Boa tarde, Pato, boa tarde, Felipe, boa tarde, Espinosa. Olha, pessoal, eu vou tomar liberdade de começar respondendo porque sou identificado como gremista. Mas mais que gremista, eu sou um desportista. E eu quero dar os parabéns para o que falou o advogado do Grêmio, agora há pouco, Lamáquia, que ontem não houve erro, houve fatos. E a preocupação e a tristeza não é em relação ao prejuízo do Grêmio de ontem. A minha preocupação e minha tristeza é em relação ao futebol brasileiro. É visível que o que aconteceu ontem, com a troca do juiz do VAR, porque o juiz de campo errou, não viu ou fez que não viu, mas o do VAR se omitiu. O do VAR estava lá para não fazer nada, porque pode chamar e achar que não foi, está tudo bem. Agora, não chamar o VAR em 3 ou 4 oportunidades, isso aí é uma coisa horrorosa. E isso aí deixa triste para quem gosta do futebol como eu, Dalpizol. Pois é, gente, vocês vão opinar. Eu lembro desse árbitro do VAR, e ele é muito fraco, né? O Elmo Rezende, vocês lembram aquele carequinha? Ele é muito ruim. Agora, às vezes a gente fica um pouco preocupado que pode ser além da própria falta de qualidade, que ele é muito ruim, todos nós já sabemos, né? É fato e notório isso. Boa tarde ou bom dia para quem acordou agora, Flávio Dalpizol. Boa tarde, bom dia, Flávio Dalpizol. Roberto Pato Mouri, Daniel Flores aqui, que já se manifestou, representante do Grêmio, e o Felipe Assunção, que já vai falar sobre o Internacional, que joga hoje às 18h15, justamente contra o Vasco da Gama no Beira-Rio. Acho que muito antes da pessoa que está cuidando do VAR, Dalpizol, e queridos debatedores aqui no nosso dupla de domingo, muito antes do cuidador, entre aspas, do VAR, a gente teria que falar. E quem falaria com mais propriedade seria o Diego Real, que já falou, inclusive, anteriormente. Mas o Rafael Trace, esse árbitro, em qualquer tipo de jogo oficial que ele esteja envolvido, ele prejudica uma ou outra agremiação. Ontem foi a vez do Grêmio. Eu lembro de vários jogos de vários clubes onde este árbitro prejudicou uma ou outra agremiação. Então, esse árbitro ele necessita urgentemente de uma suspensão e de um tempo de reciclagem, porque é pataquada atrás de pataquada em várias partidas oficiais. Ontem foi a vez do Grêmio ser prejudicado, agora outros clubes já foram prejudicados. E outra, para o presidente Romildo Bolzan Júnior se manifestar de forma muito retilínea e muito direta da forma como se manifestou, avisando a grande torcida do Grêmio, que consome aí o futebol do Grêmio e assiste o Grêmio, que vai tentar interpelar junto à CBF esta anulação desta partida de ontem, significa que o presidente do Grêmio, junto com o corpo jurídico do Grêmio, enxergou ontem descalabros dentro de campo. Não somente um, mas vários. E aí o Daniel já ressaltou, fatos. Então, muito antes deste cidadão que cuida do VAR, a gente teria que, pelo menos, esperar de bom grado
junto da CBF e da Corte Arbitral, uma suspensão por tempo indeterminado do senhor Rafael Trace, que é um péssimo árbitro de futebol. E é FIFA, péssimo. Né? Pois é. Podia, por exemplo, já tirar o escudo FIFA dele, porque não tem a menor condição de apitar profissionalmente um jogo de futebol. É muito fraco esse árbitro. Muitíssimo. Já prejudicou o Grêmio ontem, já prejudicou o próprio São Paulo. Prejudicou muitas agremiações aí em jogos oficiais a perder de vista, Dalpisol. Pois é, Roberto Pato Mori. Ô, Patinho, adianta tomar essa iniciativa do Grêmio ou pedindo a anulação do jogo, ou isso é mais para dar uma pressão, na medida que o São Paulo deu uma pressão essa semana, reclamando, indo lá na CBF. Vale a pena, tem que gritar, quem grita por último grita melhor, Patinho? Como pressão vale. Como pressão vale porque o futebol brasileiro, aliás, o futebol chinelão do Brasil nos acostumou que essas pressões, muitas vezes, elas têm validade. Mas, a respeito de ontem, o Grêmio, claro que teve prejuízo. A penalidade a favor do Grêmio, na figura do Jeromel, foi clara e evidente. Mas a coisa mais terrível aconteceu quando o jogador Daniel Alves deu um pontapé, mas nem pontapé foi, uma entrada para terminar com a carreira do jogador Luiz Fernando. E ali o árbitro, que é muito fraco, não entendo nem por que ele exiba esse escudo da FIFA. Há muito tempo esse árbitro vem cometendo equívocos impressionantes e continua apitando. Ele, além de não apitar nada, ele é arrogante. Então, toda essa sua arrogância determinou os fatos que ontem ocorreram no Morumbi. Ele ontem prejudicou o Grêmio, mas ele já prejudicou outras equipes, até o próprio São Paulo, porque ele não é bom árbitro, ele não sabe apitar, ele não tem capacidade para estar dentro do gramado. Então, o Grêmio ontem foi prejudicado, nitidamente, pela arbitragem, mas esse processo que o Grêmio vai impetrar contra a CBF não vai servir a absolutamente nada. Então, somente uma pressão, e quem sabe outros clubes também irão proceder desta maneira, principalmente quando o árbitro for esse senhor que ontem apitou o Grêmio São Paulo. Mas depois voltaremos a falar a respeito da bola rolando. Um Grêmio que ontem poderia ter saído também, independentemente da arbitragem, com uma vitória contra o São Paulo. Bom, o Felipe Assunção participa conosco também, mas antes de falar sobre Inter... O Dalpisol, só queria falar também sobre essa pauta mesmo, fazendo a representação vermelha e primeiramente dar uma boa tarde a ti, obrigado pelo convite, ao Pato, ao Espinosa e ao Daniel. Essa questão do VAR, ela veio como uma ferramenta de auxílio, né, para os critérios que já não eram muito legais no passado, quando o árbitro só dependia da interpretação. Então, o que eu queria? O fato ontem foi com o Grêmio, mas poderia ser com o Internacional, com qualquer outro clube, como mesmo ressaltou o Daniel, a questão desportiva, a questão de a gente ver o que é legal, no caso. E aí, no fato do Grêmio ontem ocorrido, o que falta, na minha opinião, entrando nessa seara da discussão, é realmente o critério. E o critério com o VAR, ele é mais facilitado, né? Ele fica mais facilitado. Então é essa a questão das críticas em cima do árbitro, que no jogo passado ele era o árbitro do VAR, e eu acho que nesse jogo ele que estava no campo, são essas questões. O critério é que realmente o critério que falta, vir da CBF o critério e ser cobrado. E aí, como o próprio Espinosa disse, isso é que nem na administração das empresas, enfim, na avaliação do profissional. E o árbitro é um profissional. Então, se ele não vem executando e não vem cumprindo a regra, o rito estabelecido, ele tem que ser punido. E isso serve para que a gente consiga melhorar, né, essa avaliação, esse aspecto que ainda é discussão que não acaba nunca. Não, só que eu estava pensando aqui, Daniel, raciocinando pela manhã, e todos os nossos participantes da bancada, até veio à mente, assim, eu não ouvi ninguém discutir esse assunto. Bom, quando os jogadores vão mal, eles perdem pênaltis, eles são expulsos. Esses comandados do técnico
eles são determinantes para a saída do treinador. Isso todo mundo concorda, né? A individualidade, o rendimento dos jogadores acaba influenciando na permanência ou não do treinador. Deixa eu transportar isso para a arbitragem. Se a arbitragem está mal, se ela vem tomando decisões incorretas, se ela está sendo muito contestada, como sobram para os treinadores, não poderia sobrar para o Gaciba? Eu concordo plenamente com essa tua ideia aí. Eu acho que quem está comandando é o Gaciba, ele é o responsável. E se as coisas não estão ocorrendo de forma certa, ele é o responsável. Eu só não gostaria que botassem em dúvida a importância do VAR no futebol. O VAR tem auxiliado e muitos juízes para recuperar erros que acontecem em futebol. Principalmente impedimento. O VAR é fantástico. Eu acho o VAR uma ferramenta fantástica. Agora, o que aconteceu ontem não foi erro de VAR. O que aconteceu ontem foi uma jogada, foi uma omissão. Não pensem que foi erro, foram fatos. Eu estou tentando mostrar a diferença, copiando o diretor jurídico do Grêmio Lamáquia, que o que aconteceu ontem não foram erros de arbitragem, foram fatos. O VAR já veio armado para fazer aquilo. Ninguém vai me convencer ao contrário. Então esse VAR, que eu não sei nem o nome desse VAR, o Dalpisol falou aí agora, isso tem que ser afastado. Esse não pode mais para os outros clubes ficarem protegidos dele. Esse aí não pode mais ser VAR. Mas, Daniel... E o juiz tem a característica de todos os maus caráteres e malfeitores. Ele não olha no olho de ninguém. Se vocês repararem o jogo desde o início, quando o jogador vai falar com ele, ele não olha nos olhos. E eu tenho por princípio que toda pessoa, quando eu falo com ele, não me olha nos olhos, aí tem. Daniel, tu ressaltaste o fato. O fato foi que o VAR não foi consultado ontem. Então é uma questão de critério, que nem tu mesmo ressaltaste. O VAR é uma ferramenta fundamental aí, né, para identificar os erros que os árbitros não enxergavam. Então, ontem, o VAR não foi consultado. Então, se ele não foi consultado... O VAR não tem que ser consultado. O VAR é que tem que chamar o juiz. Esse que é teu erro, Felipe. Um e outro mas é uma questão de critério, né, Daniel, que não está sendo efetivado. Mas é isso que eu estou tentando dizer. Na minha opinião, o que aconteceria ontem? Se o lance fosse ao contrário, fosse na área do Grêmio, o VAR chamaria o juiz. Ô, Daniel. Fala, Diga, Pato. Não, eu acho que aquelas duas ocasiões que nós estamos discutindo, dois fatos, né, episódios que nós estamos discutindo, eu acho que não precisaria, fosse esse senhor um bom árbitro, nem a presença do VAR. Concordo. Mas se o árbitro não tem capacidade para decidir as coisas graves que aconteceram, principalmente aquela entrada no Luiz Fernando, bom, aí o VAR teria que fazer a sua intervenção e tentar salvar esse juiz. E olha, ele é tão incapaz, esse juiz, que mesmo que o VAR tivesse chamado, ele consideraria a sua decisão dentro de campo e não daria a menor bola para o VAR. É que assim, né, Flávio, e ouvintes da Grenal e debatedores, quando a gente ressalta um árbitro da forma como a gente está ressaltando hoje, num pós-jogo tão atribulado que foi esse do Grêmio, significa que muitas coisas foram equivocadas. Porque quando a gente fala de um jogo de futebol aos 90 minutos e sequer lembra que teve árbitro, isso significa que teve lisura, significa que teve pelo menos coerência no apito. Quando a gente fica focado muito na arbitragem, no que aconteceu ontem, muito antes do lance capital, que poderia ter sido pênalti, a discussão fora da área, mas as agressões aos jogadores e a forma como foi conduzida, como o Roberto Pato Mori está trazendo aqui no Dupla de domingo para a audiência, isso é o pior, né? Então acho que está mais do que na hora do seu Rafael Trace tomar um gancho. Já vi árbitro de mais qualidade e tomando gancho por muito menos. E ele já vem numa toada muito forte de erros graves nos jogos principais da principal elite brasileira do futebol. Tá na hora dele dar um tempo ou receber uma suspensão. E esse escudo FIFA para ele aí não tá condizente com as recentes atuações dele em jogos oficiais. O senhor Rafael Trace é um problema hoje pro futebol brasileiro. É por isso para não falar daquela entrada também desleal que merecia, na minha modesta opinião, quem entende de arbitragem na nossa equipe é o Diego Real.
aquela entrada também no Alisson no primeiro tempo. Foi maldosa. Ô, gente, deixa eu só fazer além da pressão do São Paulo, e nós vamos chegar à conclusão que influenciou. Pode ter ocorrido algum espírito revanchista, pois depois do jogo contra o Santos, o Renato reclamou e deu uma luz alta no Gaciba? Ah, não sei, acho que não, acho que vai muito da incompetência. Não, né? Não, acho que vai muito da incompetência e muito da falta de aptidão do Rafael Trace. Se nós formos acreditar, Dalpisol, que isso existe, bom, aí acaba o futebol, né? Não. Aí não tem mais. Porque Não se o juiz é sério, Daniel. se o juiz é sério e competente ontem, isso não teria acontecido, porque não é porque o Renato falou pro Gaciba, que o Renato falou num momento em que o VAR lá no jogo contra o Santos foi 2 vezes chamado, e nas 2 vezes houve o pênalti contra o Grêmio, é verdade, mas chamaram o VAR. É só isso que o Renato quer. Na hora que tiver, tem que chamar, porque na dúvida, lá em São Paulo, que embora, de novo, eu achei que não foi pênalti, que o Renato reclama a favor do Grêmio, eu acho que o jogador estava com a bola, com o braço perto do corpo. Eu também acho que não existe uma ação revanchista. E se eu começar a pensar que existe esse tipo de comportamento, bom, daí nós temos que encerrar o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Dar o título aí para qualquer clube, Atlético, Flamengo, Grêmio, Inter, qualquer clube que você faz um sorteio e termina com o Campeonato Brasileiro. Eu prefiro não acreditar. Não, é que às vezes, gente, não é algo determinado antes, mas fica no subconsciente, tipo assim, das pessoas. Nos atacou, não que haja uma combinação, mas nesse sentido. Né? O São Paulo teve essa semana passada aí, conversando sobre a arbitragem junto à CBF, né? Antes desse jogo aí, o São Paulo teve... E foi prejudicado no jogo contra o... Exatamente. E aí tu não pode trazer o cara que te prejudicou para apitar o jogo, quer dizer, aí é o condicionamento. Essa que eu não... Vem cá. Quem foi o árbitro de Fortaleza e São Paulo? Pois é, isso que não pode, tá entendendo? Esse é o erro, foi um erro grave. E aí vou ao encontro do que diz o Dalpisol. O culpado é o Gaciba. Essa estrelinha, que virou uma estrelinha, esse é o grande culpado. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, o Internacional, há uns anos atrás, proibiu que ele apitasse o jogo do Internacional por algum tempo. Porque já era um juiz acostumado a cometer erros. Como o Grêmio proibiu o Voaden também. E aí vai. Eu acho que, Daniel, isso aí que tu acabaste de mencionar é uma questão, volta a bater no critério, né? O Gaciba deveria blindar a sua equipe. Então, se houve um erro remanescente no jogo anterior, então esse árbitro não pode ser escalado no jogo posterior, né, vinculado àquele time que teve o problema. Então eu acho que fica mais na questão do critério. Acho que o Grêmio vai bater forte, tem que bater, tem o dever como instituição, para ver se a gente melhora essas questões de critério, para que a gente não tenha, né, evite ou minimize esse número de erros, como foi o fato de ontem. Porque ontem, Felipe, o prejudicado não foi o Grêmio. O Internacional foi mais prejudicado que o Grêmio, porque o Internacional está disputando o campeonato. O Grêmio vai ter que se arrumar muito para tentar alguma coisa. Quem foi prejudicado ontem foi o Flamengo, quem foi prejudicado ontem foi o Palmeiras. Não foi o Grêmio prejudicado pelo resultado, o Grêmio maior prejudicado. Acho que o Internacional foi prejudicado também. Vocês temem que o desempenho da arbitragem possa ser determinante lá no final? Porque não para título, pode até ser para título, mas é bom lembrar que, né, Pedro, o primeiro campeão, tá, depois o segundo ganha um valor, o terceiro ganha bem menos, o quarto bem menos, ou seja, no mínimo tu perdes uma campanha melhor e perde dinheiro também, né? No mínimo. No vaga mínimo. da Libertadores. Não, perfeito, muito boa a lembrança, até porque a gente sabe, né, Flávio, não vai ser em 2020 que isso vai acontecer, mas os acidentes nas Copas acontecem, né? E aí... Por vezes eu já vi Grêmio e Internacional se locupletarem de um vencimento e de uma conquista de um gauchão lá em dezembro. Porque às vezes não tá tão mal colocado no brasileiro, que é o caso do Grêmio, que não consegue nem vaga, entendeu? Além de perder dinheiro, não consegue nem vaga. Aí vai lá em dezembro e diz, pelo menos ganhamos o gauchão. Muito antes da forma prejudicial que a arbitragem deu ontem, esse presente de grego pro Grêmio, eu penso que o Grêmio precisa, para ontem, ajustar algumas coisas no seu time. Porque um time que vence o Botafogo como vence por 3-1, não pode ter uma postação em campo
tão, digamos assim, pensativa e com falta de ação como foi ontem no Morumbi. Eu vi o Grêmio ontem muito esperando algumas coisas, não sei. Eu precisava ver o Grêmio um pouquinho mais articulado. Faltou o centroavante para botar para dentro, meu caro Espinosa. E aí que tá, né, Pato? E aí a gente vai ao encontro do Luiz Fernando, que não é com todo respeito ao Luiz Fernando, o futebol do Luiz Fernando não é pro Grêmio. Não é. Assim como tem jogadores que o Inter contratou recentemente que não são pro calibre do Internacional. Leandro Fernandes não é pro calibre do Internacional. Então tem algumas coisinhas que você tem que repensar. Agora o Grêmio tá tentando trazer aí esse Diego Turin aí. Por que não investe no Da Silva? Por que não economiza esse dinheiro? Esse dinheiro pode fazer falta lá na frente. A gente tá numa pandemia ainda, né? Apesar da gente ter amostras que a dupla Grenal já melhorou, já se reestruturou financeiramente, mas há coisas em casa onde você pode resolver. E eu gostaria de ver o Grêmio um pouquinho mais propositivo nos jogos para que quando porventura aconteceu o que aconteceu ontem, não fique não no mimimi, mas tentando buscar algo que talvez não tenha muita explicação. A incursão do Grêmio na CBF, eu falei com o Lamáquia mais cedo aqui na Rádio Grenal, ele mesmo, o Lamáquia, classifica como muito difícil a anulação desse jogo. Mas essas aberturas de jurisprudência, elas vão alicerçando os outros clubes a ter uma união maior. Agora, o que está faltando também pro Grêmio, há muito tempo já, no Campeonato Brasileiro, é futebol. E isso está faltando pro Grêmio. Mas melhorou ontem ou não você? Eu achei que melhorou e achei injusto o placar. Mas, ô Dalpisol, aí... se alguém tivesse que sair vencedor ontem, esse vencedor teria que ser o Grêmio. Faltou ao Grêmio a finalização. Os dois goleiros, aliás, o Volpe e o Vanderlei, ontem praticamente assistiram a partida dentro do campo. Pois é. Agora, pelo futebol realizado durante os 90 minutos, o Grêmio foi melhor que o São Paulo. Eu concordo em grande parte do que o Espinosa falou. Só discordo em relação ao futebol do Grêmio que o Grêmio apresentou ontem. Acho que o Grêmio ontem começou a mostrar aquele futebol de antes. Por quê? Porque uma coisa que eu acho gozado que ninguém ressalta. O Grêmio jogou contra o Curitiba sem 6, contra o Botafogo sem 6, vários jogos sem ninguém. Eu quero saber o seguinte, o Flamengo agora jogou contra esse meio da semana agora, contra um timinho aí. Bragantino. Contra o Bragantino, sem 4-5, o que aconteceu? Já não conseguiu ganhar. Foi jogar contra o Goiás com desfalque, o que aconteceu? Ganhou aos 45 minutos. Não existe time de futebol que consiga jogar e manter um padrão de jogo faltando 6 jogadores. E o Grêmio vem jogando sem 6 jogadores há várias partidas. Ontem, na minha ótica, jogou sem 2. Concordo plenamente com o Pato, faltou o goleador. E o Diego Souza está jogando, a meu juízo, nas últimas partidas, muito bem como centroavante, porque tem feito assistências e tem feito gol. Então faltou para o Grêmio ontem realmente um jogador mais conclusivo. Mas eu já achei que com a volta do Maicon, vocês viram ontem que o Jean-Pierre entrou e realmente está descontado. Quando eu digo descontado, é sem ritmo de jogo, é sem o time da bola, sem aquela gana de jogar. Jogou de centroavante também, né? Não, ele entrou numa emergência, ele entrou numa correria final ali, Pato. Agora, tem potencial. Quanto ao Da Silva, que o Espinosa fala, eu só digo o seguinte, se o jogador está lá no Grêmio e não é usado, alguma coisa tem. Porque, por favor, eu vou até fazer não parem com essa história, e eu ouço muito isso em rádio, que o Renato não gosta de A, que o Renato não gosta de B. Cara, o Renato tem um carinho por esse Jean-Pierre. Quem frequenta Grêmio sabe disso. Não existe essa briga que querem apregoar de Jean-Pierre e Renato. O Renato tem mais interesse do que qualquer um em ganhar o jogo. Então ele sempre vai botar os melhores. Então, em relação a Da Silva... Acho que não tem bruxinho. Em lugar nenhum. Não, para um pouquinho. Não. Olha bem, olha a diferença que eu tô falando. Uma coisa é ter bruxinho, outra coisa é não gostar de alguns. É diferente, é bem diferente. Claro que tem sempre o jogador, desde o tempo do todos, Chiquinho, do tempo do Pato. O Pato é do meu tempo. No tempo do Chiquinho tinha o bruxinho. O Chiquinho era Adilson, o nome dele, não era Pato? Era o Ricardinho. Hein? Não, acho que era Adilson antes. Que onde ele ia no Campeonato Gaúcho, o nosso treinador Chiquinho
levava acho que era Adilson, mas não tenho certeza. Mas bruxismo, claro que existe, o jogador de confiança do treinador, claro que isso existe. Agora, perseguição e não botar jogar porque eu não gosto dele, bom, aí eu vou dizer para vocês que realmente isso não existe. O pessoal... debate conta com Pedro Espinosa, Roberto Pato Mouri, Daniel Flores e Felipe Assunção. Sim, diga. Pessoal, pegando o gancho do Daniel, há uma grande tônica no campeonato que é a questão dos desfalques. E o Daniel ressaltou aí a questão do Grêmio. O Inter também viveu isso na oscilação, mas para não sair do modo Grêmio, essa é a tônica do Campeonato Brasileiro. Quem conseguir se manter no equilíbrio é que vai ter chances de alguma coisa. Alguma coisa que eu digo é desde a vaga na Libertadores até o título. E quem conseguir aí manter os resultados com a grande dificuldade de manter performance nas 4 linhas, que é realmente ter uma sequência de time, é que vai ter chance. Claro que, teoricamente, quem leva vantagem nisso é o Flamengo, obviamente, porque consegue ter 2 jogadores com qualidade por posição. E aí, tirando o Flamengo, todos entram mais ou menos no mesmo nível ali, principalmente Palmeiras, Grêmio, e o Atlético que está disputando uma só competição. Exato, Pato, mas aí já entra num nível igual, acho que em termos de composição de grupo, né? Então, eu só quis levantar esse gancho porque o jogo de ontem é mais ou menos o que apresenta a qualidade técnica do Campeonato Brasileiro no geral. E aí, quem mantiver o melhor equilíbrio e conseguir estar concentrado e manter a força física, esquema tático, porque tirando o Flamengo de qualidade técnica individual, os demais têm que se dedicarem. Então é nessa linha que a gente tem que fazer uma reflexão também. Mas como é que tu faz? Desculpe, como é que tu faz para manter a forma física, a força física? Na realidade, tu não consegue manter o time, né, Daniel? Então tu tem que poupar. Então acabou. Nada como o tempo é o senhor da razão. Acabou aquele papo de criticar que tem que o fulano poupou. Tem que poupar, né? Tem que poupar. Quem não poupar não chega. Mas o poupar não é abdicar de colocar o melhor que possa jogar, Daniel. E essa é uma questão de discurso. O Jesus veio pra cá no ano passado e ficou como exemplo. Não tô dizendo que ele é o exemplo, na minha opinião, mas eu tô pegando um exemplo de número. Aí a mídia profissionalizada, formadora de opinião, ressaltou muito a questão de não poupar. Às vezes, o discurso é que induz a isso. Ou tu escala o que tem de melhor. Por exemplo, o Inter é um time que oscila demais as escalações no próprio Campeonato Brasileiro. Mas tu acha que ele não escala o que é melhor, o Cudê? Em alguns momentos não, por exemplo. Na tua opinião, na do Cudê, não é a minha opinião. É o que a mídia especializada traz como informação. Por exemplo, hoje o Cuesta não irá jogar por questões de ser poupado. Ele pode jogar. E há indícios, tá aí na escalação, que jogue Zé, Gabriel e Moledo. Eu tô trazendo um fato, mas eu não quero entrar na particularidade. Eu acho que a gente tem que avaliar isso para realmente identificar a qualidade de jogo. Como ele vai deixar de fora o Costa, porque o Costa não tá jogando nada. Não é por isso, não. Não, isso é uma questão de interpretação, Pato. Eu concordo contigo. Não, é interpretação minha. Eu sei que não, e eu também. E eu vou para poupar o pior. Exato. E eu vou te dizer, na opinião de torcedor, não tendo a informação lá de dentro, o Cuesta, pra mim, já deveria tomar um banco. Mas aí eu tô falando que ele está apto a jogar, ele é titular pelas declarações do treinador, pelo esquema tático do treinador, e hoje há grandes indícios dele não jogar. Por quê? Vai poupar pra não perder lá na frente, então vai escalar o melhor internacional e vai poupar o que tem que poupar. Acontece o seguinte, o melhor é o que é o melhor para o clube durante uma trajetória e não hoje. Então o que adianta ele botar o Cuesta hoje e perder um exemplo, já que estão dizendo que ele tá... Eu concordo mais com o Pato. Eu acho que realmente o Cuesta caiu de produção. Eu acabei de falar então isso. Mas partindo dessa de que tem que tirar, vai poupar porque ele tá com o risco de CA, de não sei o que tu tá fazendo? Tu tá poupando e vai escalar o que tem de melhor, que não é com o Cuesta. Porque o Cuesta não é o melhor internacional hoje, porque ele pode arrebentar. É isso que eu estou tentando te dizer. O treinador sempre põe o melhor para o clube. E é dentro isso, das Daniel, informações que ele tem, que nós não temos. E é isso que eu nós, trouxe, quando eu digo nós, torcedores, e nós, imprensa. A gente não sabe o que acontece lá dentro. Exatamente. Então, quando eu entrei para fazer essa colocação em cima do jogo de Grêmio e São Paulo, que não entrei em detalhe, é isso. O Campeonato Brasileiro vem dando essas mostras. E assim, se a gente não tem uma sequência, uma frequência do mesmo time, que a gente é daquele modo ainda, a gente pega grandes times, eles tinham sequência de 2 anos, 3 anos, grupos.
Hoje já não existe mais isso. Então, quem mantiver o equilíbrio, e aí acho, depois nós vamos falar um pouco do Inter, o Inter mesmo oscilando em 4 partidas, vem se mantendo ali na frente. O Internacional, há 3 partidas atrás, já falava em multa do Cudê. Futebol é resultado, futebol tá muito resultado. Calma, Daniel. Isso é uma questão que nem tu colocasse a respeito do Renato. A mesma coisa de dizer que o Renato não gosta de Jean-Pierre é a mesma coisa do que alguns formadores de opinião colocam a sua opinião. Inter, Essa é a mesma questão. Tanto é que não é que o Cudê está em sequência. Aí eu vou dar a minha opinião aqui. E graças ao Cudê, mesmo com os erros, com a insistência dele, com o Musto, peças individuais, graças ao Cudê, para mim, tira leite de pedra da qualidade técnica desse grupo do Inter. Então, o que eu quis falar ali é a questão. O Campeonato Brasileiro vai ser isso. Quem administrar melhor vai chegar. Não adianta muitas vezes ter a melhor qualificação, o melhor conjunto, né, individual, em qualidade técnica, no grupo de jogadores. Isso a gente está vendo que não está prevalecendo. Quem vai dosar bem isso, quem vai saber administrar isso, vai levar. Como? O Bruno, prevalecendo vai ganhar o melhor, rapaz. O Cudê está tirando leite de pedra. Vai ganhar. O que dizer então do Odair, que tinha um elenco menos qualificado e chegou na final da Copa Brasil ano passado? E tá fazendo campanha com o Fluminense, o Pato, que pra mim é pior que o Inter no ano passado. O Odair é fraco, né? Pô, convenhamos, né? A gente gosta do Odair e talvez a gente não goste do Cudê. Olha a pontuação do Cudê, o Dalpisol. Mas não dá pra misturar. Nem tu, Pato. O Dalpisol, o Cudê e ama o Odair, mas não dá pra misturar. Dalpisol, acabei de dizer aqui, como colorado, né, a minha opinião no que o Cudê, pra mim, é quem leva esse Inter aí com essa limitação técnica à ponta da tabela. Agora, eu não acho dessa forma, assim, o Odair tão fraco. Eu acho que o Odair poderia, naquele momento, não estar à altura da exigência e do nível que o Inter precisaria, mas eu gostaria de relembrar. O Odair foi terceiro no campeonato de 2018, chegou com o Inter, que foi eliminado pelo Flamengo, campeão, e chegou na final da Copa do Brasil com um grupo, né, pior ou menos qualificado que esse. Que, aliás, o grupo do Inter continua desequilibrado na sua formatação, que foi como o Espinosa falou há pouco. Algumas contratações em demasias em algumas posições e que não condizem. Então são essas questões também que a gente tem que cuidar bem às vezes de a gente daqui a pouquinho criticar. Eu não sou fã do Odair. Estou feliz com o Cudê, acho que o Inter deu um salto de qualidade na proposta de futebol. Mas a gente também tem que avaliar essa matéria-prima. O Inter está aí muito mais pela qualificação do seu treinador do que pelas peças individuais. O Inter está aí porque o senhor Cudê encontrou um Galhardo de aniversário. Que bom, parabéns a ele. E encontrou um modo de fazer render o Patrick, que jogou 3 anos no Internacional e nada deu ao Internacional. Olha aqui, a gente está ouvindo, por exemplo, e acompanhando, por que a mídia do centro do país elogia tanto o Inter, que não tem um grupo tão refinado, e nós é só pau, ferro e ferro no Inter? É que a pressão no Internacional, ela é muito maior, se eu for comparar, por exemplo, com o Fluminense. Treinar o Fluminense hoje é uma barbada, Flávio, e ouvintes da Grenal. Porque a pressão, ela quase que inexiste. O Fluminense vai muito na maré de um time envelhecido, onde tem Paulo Henrique Ganso, camisa 10, sentado no banco de reservas, referência ao Fred, tendo um Nenê como produtor principal das principais jogadas. Então, treinar o Fluminense é muito menos, digamos assim, desafiador. Por isso que o Odair está sendo exitoso, porque ele não está com uma pressão que ele tinha no Internacional. O Eduardo Cudê está praticamente classificado na Libertadores. O Eduardo Cudê está praticamente líder do Campeonato Brasileiro e está tomando porrada de tudo que é lado porque não ganha 11 Grenais. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Eduardo Cudê estava nos, 7 anteriores Grenais, 6 anteriores Grenais? Não estava. Ele está tomando uma porrada de 11 Grenais, mas ele não estava aqui antes. Então, acho que o torcedor do Inter precisa entender uma coisa. Vai classificar para a Libertadores, está praticamente lá nas oitavas. Pode ser claramente, modéstia à parte, no que eu penso, campeão brasileiro. Claro que vai ser difícil, né, tirar o Sampaoli do páreo, vai porque só tem isso, o Galo só tem essa daí. Mas tá esquecendo o Flamengo, né? Não, mas o Flamengo, Pato, com esse técnico,
Concordo contigo. Não sei se me encanta. Longe do Flamengo. Porque tem jogadores. Ainda é o melhor, né? Não, porque o Flamengo não ideal que jogou contra o Red Bull, quando treinado pelo Jorge Jesus, jogava. Eu vi que o Flamengo não ideal contra o mesmo Red Bull agora na semana passada não joga com esse treinador aí. O Vitinho já é o Vitinho aquele que a gente já sabia, mas com o Jesus o Vitinho era outro Vitinho. Eu vi o jogo contra o Goiás, foi um crime ganhar. Não joga nada, nunca jogou nada, morto ao pó. Ah, não, Pato, olha aqui, o Internacional foi muito e deve muito ao Vitinho um tempo atrás aí pelos 2-1, que o Vitinho guardava os seus golzinhos aqui pelo Internacional. Não joga nada, vai por mim. Seria a melhor opção dessas que estão aí, ô Espinosa. Mas isso que o Dalpizol falou, Dalpizol. Foi. E tu, tu falou no Internacional. Nós metemos o pau no Grêmio. Eu não entendo, sério mesmo. Eu não entendo como é que as pessoas vivem do futebol. E vivem do futebol, a imprensa vive do futebol, a imprensa esportiva. E como é que criticam tanto o Grêmio Internacional? Eu ouço as emissoras de TV lá de fora, quando joga Grêmio e quando joga Internacional, é só elogio, é só crítica boa, mas aqui nada serve, é tudo ruim, é tudo... Tem um programa aqui, que eu não vou citar o nome de uma outra emissora, que o diretor do programa e apresentador do programa foi genial. Ele chamou os caras dos recalcados da bola. Ele mesmo disse assim, mas cara, vocês parecem os recalcados da bola, vocês só reclamam. Eu não consigo entender o porquê, parece que a crítica é falar mal. A crítica também é elogiar. Claro, tu não pode... Eu, por exemplo, tenho fama de oficialista. Eu não sou oficialista, eu critico um monte o Grêmio. Dá um pau aí, vamos ver. O Grêmio comete o Grêmio comete um monte de erros. Agora, eu não posso criticar um clube que nos últimos 6 anos joga Libertadores. Eu não posso criticar um clube que está com a situação financeira saneada. Agora, vou criticar o Grêmio como eu ouço aí. Mas o presidente falou em março que não ia contratar mais ninguém e agora está contratando. Meu amigo, março era uma situação de início de pandemia. E o que difere o ser humano do animal é que pensa logo, muda de opinião. As coisas mudaram. O fato de março era antes de vender o Everton, era antes do Rosa, que ele ia entrar um dinheiro, o Grêmio não sabia, hoje o Grêmio sabe o que vai acontecer, tanto sabe que quando negociou com os jogadores uma parte do salário para pagar o ano que vem, pegou esse dinheiro que entrou agora e já pagou os jogadores. As coisas mudaram, as coisas estão quase dentro de uma normalidade. Então tem que contratar sim. Viu, Flávio Pato, querido Daniel, e também o Felipe. Ontem falei com o Marcos Hermann aqui no Tarde de Futebol, um dos vice-presidentes do Grêmio, e eu colhi uma informação nesta semana e eu estava apurando e aprofundando um pouco mais da informação. E claro que ele não respondeu, o Marcos até deu uma tergiversada e meio que botou mais pra frente, mas eu colhi uma informação que é a seguinte, ó. Vocês lembram quando o Marcelo Groy estava ainda no Grêmio? O Grêmio nem imaginava que o Al Ittihad faria alguma proposta tão tentadora, entre aspas, para algumas pessoas. Pro Groy foi boa, né? Para ele ir embora do Grêmio, mas o Grêmio tinha estipulado, vocês vão lembrar, um plano de carreira pro Groy, né? Verdade. Pro Groy se aposentar, etc., terminar a carreira no Grêmio. E essa semana eu colhi, Flávio, uma informação que o Grêmio já pensa muito seriamente, mesmo que de forma embrionária e inicial, um plano de carreira para Pedro Jeromel, que tem 35 anos, e a ideia do Grêmio, pelo que eu colhi de informação, é apresentar um plano de carreira para que esse jogador se aposente jogando bola, vestindo a camisa do Grêmio. E aí ontem confrontei essa questão com o Marcos Hermann, ele disse, olha, é um jogador de valor inestimável pro Grêmio, tem 35 anos, mas vamos botar um pouquinho mais para frente, ou seja, o Grêmio pensa assim. Vai jogar onde com 35 anos, ó, Pedro Espinosa? Não. Jogar o que ele tá jogando, joga, né, Pato? Olha aqui, ó, Pato, joga fácil, por exemplo, naquela zaga. Como plano de carreira, é isso que eu quero dizer. Não, que ele tá falando de plano de carreira. Ele se aposentar no Grêmio. Ele se aposentar no Grêmio, fazer um contrato. Isto. Ao invés de contrato como se faz com um jogador jovem, que vai aumentando o salário, com um plano de carreira, tu faz que vai diminuindo o salário de acordo com a idade, porque ele vai jogar menos pela idade. Agora, me permita, eu quero dar os parabéns. E eu sou um apaixonado por rádio, eu ouço muito rádio, levo uma vantagem em relação a vocês. Como vocês estão trabalhando
estão só se ouvindo, eu tenho condições de zapear e ouvir o que acontece no geral. Então tem uma explanação. Mas ontem o programa esse do Espinosa, que ele fez à tarde, relembrou os velhos programas de rádio que dava prazer de ouvir. Entrevistas claras, entrevistas precisas, esclarecedoras, com pessoas de alto nível, ou seja, um programa de esportes como eu tinha saudade de ouvir. Parabéns, Espinosa. Como eu digo que só reclamo dos clubes de futebol, e eu reclamo muito da imprensa, eu quero saudar. Mas ontem o programa foi de alto nível. A Valéria Possamay, nossa colega, estava ajudando na produção. Ontem o Nicolas Wagner também foi atrás dos entrevistados, o Lacerda estava por aqui também. Eu que sempre costumo... Fundamental o produtor, né, Espinosa? Claro, Flávio. Eu sempre ressalto pro Flávio que aqui é uma engrenagem que funciona bem. Mas obrigado ao elogio do Daniel. Ô Flávio, o Felipe tá me sinalizando uma situação, ele tá com um monte de tabela aberta aqui, acho que vem pedrada. Não, é que assim, eu não tive a oportunidade, vou tomar o Daniel disse que eu só critico, né? Mas uma questão, a pergunta do Flávio foi a seguinte: por que o Inter toma tanta porrada, né? Tanta porrada, mesmo fazer... O Grêmio também. Mas, Flávio, eu vou responder a do Inter, que eu fiquei aqui, não entrei na vez para responder. Eu, como sócio, como torcedor, o meu anseio é o mesmo, e aí vou um pouco nos números. O Inter, em 2019, foi o terceiro maior faturamento do país. 441 milhões. E segundo o estudo do Sport TV, no primeiro semestre de 2020, o Inter é a quarta maior folha do país, com 91 milhões no primeiro semestre. Então, o que acontece? O Grêmio até vem em quinto. Uma questão, a exigência é essa. Um clube que está entre os 3 maiores faturamentos, ele tem que performar adequado. Mas qual é a diferença dos primeiros para ele? Às vezes ela é estratosférica, né? Não. Até se tu pegar do Flamengo. Sim. Até se tu pegar do Flamengo, sim. Mas o Grêmio mesmo, propriamente, aí num pouco espaço de tempo, mostrou competência, como o Inter mostrou em anos anteriores também a competência de ter resultados melhores. Onde é que entra, Dalpisol? Os resultados que o Inter vem obtendo esse ano, que nem o Espinosa falou, são ascendentes. Não é essa a questão. O que foi colocado foi por que é cobrado tanto. Só para me encerrar, Pato. É cobrado por quê? Porque o time que o Inter tem hoje, a qualificação técnica não é a altura do que o Inter gasta. Então, por isso a cobrança. Muitas vezes contratar 4 laterais e não aproveitar um da base, que é a velha discussão. Muitas vezes contratar 5 jogadores de última posição, o dito centroavante, e não acertar num homem de linha de lado, como foi o Everton Cebolinha, como foi o Dudu no Palmeiras, como é o Bruno Henrique. São essas questões, Dalpisol, que a torcida do Inter pega pesado. Há um desequilíbrio com o orçamento do clube versus a gestão administrativa, o modelo. E para resumir, o Inter saiu na década passada de um clube formador para um clube comprador e gastador. Ô Bruno, as começou a eleição, hein, Internacional, elas fazem referência, primeiro, a um treinador que chegou ao Brasil, chegou a Porto Alegre, falando de um futebol revolucionário. Muito bem. Esse futebol revolucionário, até agora, até esse momento, nós tivemos a oportunidade de verificar em alguns jogos, 2 ou 3 jogos. O que se fala desse futebol empregado pelo Internacional é a falta de regularidade. O que eu digo regularidade? O Internacional joga 20, 30 minutos de um futebol apreciável, como jogou contra o Sport, e depois o Internacional parece esquecer daquele futebol e cede terreno ao adversário. O Inter e os outros dois, 19. Às vezes faz até 4 gols. Os outros 19 também. Essas contratações feitas pelo senhor Eduardo Cudê, avalizadas pelo senhor Eduardo Cudê, elas se verificaram desastrosas. Porque tu não pode trazer Leandro Fernandes, que marcou 3 gols na Guatemala. Tu não pode trazer Abel Fernandes para jogar no Internacional. Tu não pode trazer Musto para jogar no Internacional. Tu não pode trazer e aceitar Moisés no Internacional e Marcos Guilherme no Internacional. Então, por isso, as porradas. Tá sem retorno. Ô, Pato, e os acertos, Pato? Tudo não presta? Tudo é podre ou tem uma coisinha boa assim? Qual o acerto que teve o Thiago Galhardo. Me diga. Fui eu e tu, Pato, que indicamos, não foi ele, o Thiago Galhardo. Eu e tu que indicamos. Deixa de lado o Thiago Galhardo e os outros.
Olha, Pato, o lateral direito vinha bem, Pato, a indicação dele, teve a lesão. Esse jogador que veio do... O lateral direito tá no nível do Heitor, que é um jogador da base. Pato. Qual é... O Daniel, esse jogador que veio do Santos, como é o nome desse jogador que veio do Santos? Esse lateral que está no nível do Heitor. Yuri Alberto. Bela contratação, Yuri Alberto. Bom, e o Yuri Alberto eu não vou defini-lo. Não, tu já deu pau antes, jogar Pato. 40 minutos. Tu tinha detonado ele antes. Não, eu não detonei ele. Eu sempre disse, eu não conheço Yuri Alberto. Não, eu tô falando... Pato, eu também não conheço, vou te confessar. Mas o que eu vi ele jogar, olha, só quem sabe faz o que ele fez. Tomara. O Pato, a pouca aparição dele no jogo contra o Sport já sanou aquilo que o Inter não tem, por exemplo, Bruno, nos últimos 3 anos. Um jogador que entra faltando 15 minutos ou 20 minutos e enfrenta um time. Primeiro que é um amontoado de nabo aquele time do Sport. Segunda coisa, o Sport naquele momento já estava babando na gravata. Aí como é que tu vai julgar um jogador em definitivo? Tem toda então razão. O Yuri Alberto agora se tornou o novo guerreiro do futebol brasileiro. Não, Pato. Não, Pato, tu tem razão nessa avaliação. A gente não pode julgar o jogador por 30 minutos. O que eu quis dizer é que a aparição dele já valeu por jogadores que estão há 1 ano, há 6 meses, há 8 meses no clube e que não fazem a devida composição daquela linha ali, que é um companheiro pro centroavante, que seria o Guerreiro e que agora é o Thiago Galhardo ou vice-versa. É essa a questão. E vou deixar no ar uma questão para não perder o gancho dos números que eu trouxe e que o Espinosa ressaltou no início do programa. Jogadores como Leandro Fernandes, né? E não vou entrar, até é ruim falar de um profissional, ele é um profissional do futebol, mas se procurar saber de onde veio esse jogador, nós vamos entender onde o Inter está. É só procurar saber de onde é que vem o jogador, qual é a origem e quem trouxe. Então a gente vai ver que há aí um espaço entre convicção de futebol, né? E daqui a pouquinho um governo monopolizado nos 18 anos que a gente não muda. Felipe, partindo desse teu raciocínio, não podia ter trazido o Galhardo, porque de onde é que veio o Galhardo? Não é nessa linha. Não, pelo amor de Deus. Não, então vou explicar melhor. Não é assim. É a origem, como é captado o jogador. Eu tô justificando o Leandro Fernandes de quem é. O Pato falou, é uma contratação do Cudê? Não sei, a gente não sabe, não tem informação. Eu sei de onde vem, que é o jogador, a origem dele. Quem captou ele. Então é nessa linha. Então, a grande porrada no Inter é essa. O Inter precisa, sim, estabelecer um novo modelo, um novo processo, porque os números estão mostrando que o Inter tem, sim, potencial para exercer mais do que apresenta. Gente, qual é o nível de acerto dos clubes brasileiros? Não foge muito, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho a menos. O Flamengo tem um índice melhor nas contratações, óbvio, ele tem mais dinheiro, claro que competência também. E lá tivemos dirigentes competentes e temos no Flamengo. Mas o nível de acertos e erros... E um outro detalhe aqui, ô Daniel, tu que às vezes critica a imprensa, e tu tens razão muitas vezes. Por quê? Quando o jogador é contratado, muitas vezes nós detonamos a contratação do Grêmio e do Inter. Quando ela dá certo, a gente silencia. Por exemplo, ou nós elogiamos, eu elogiei o André quando o Grêmio contratou. Eu também. E aí quando deu errado... Eu disse, olha, eu também errei, mas tem os malandros que ficam quietos daí no nosso meio. Esse ano, Dalpisol, para ter uma ideia, eu vejo o Grêmio tomar um pau pelas contratações. Até porque o André sempre foi o desejo do presidente Romildo, né? O primeiro centroavante que teve até dossiê no colo do presidente sobre toda a carreira do André. Sempre foi esse jogador do Romildo. Foi um dos que aprovei a contratação do André. Eu te respeito, porque tu é muito bem informado. E eu que ouço rádio, eu vou falar um fato que tu falasse na rádio, no teu programa. E eu digo, pô, esse cara sabe das coisas. Tu citou a vinda do Guia Azul e que tem coisas porque ele não veio pro Grêmio. De pô, mas esse cara é informado. Se esse cara sabe desse detalhe... Não, o Guia Azul aterrissou em Porto Alegre pra jogar no Grêmio, né? Aí depois da reunião lá no Grêmio com algumas pessoas, ele disse assim, me chama um táxi, pega a José de Alencar e me larga lá no Inter. Aí lá. Eu digo, pô, esse cara é bem informado, esse cara sabe das coisas, eu aprendi a te respeitar por isso. Mas pô, as contratações do Grêmio esse ano que levam pau. Primeiro... porque o Grêmio contrata velho. Realmente. As contratações que o Grêmio fez esse ano, a maioria é jogador de 30 anos. Por quê? Porque tu não consegue contratar jogador bom de 25, 26 anos, porque eles são muito caros. Vai contratar o Jean-Pierre no Grêmio. Vai contratar o Dourado no Internacional. Vai contratar os jogadores de idade média que são bons jogadores. Tu não consegue comprar. Tu só tem que fazer negócios de ocasião.
Porque os jogadores bons tu tem que fazer em casa. Aí é os jovens. Mesclar os velhos que tu traz com os jovens que tu tem em casa para criar uma produtividade maior. Mas indo nas contratações do Grêmio. O Grêmio contratou o Vanderlei. Tá jogando? Tá jogando. Ah, mas tem gente que reclama. Sim, mas está jogando. Os 2 laterais que o Grêmio contratou da direita são bons ou são ruins? Os 2 deram certo. Os 2 são bons. O lateral esquerdo que o Grêmio trouxe, que foi embora pro Atlético de Madrid, foi bom porque era do Atlético de Madrid, sinal de que era bom. Esse que veio agora do Palmeiras, às vezes falar, mas pagaram 10 milhões por 25. Mas vem cá, queriam que comprasse o quê? 100% dele, pagasse 30 milhões, se não vai revender, é muito melhor investir só 10, comprar 25, se por acaso surgir um negócio para a Arábia, tu deixa de ganhar, mas tu minimiza teu erro. Então, o teu risco. Então, são coisas que as pessoas parecem que não conseguem entender. Mas chegou o Robinho também, né, Daniel? Não há só acertos, O Robinho tá jogando, acho que não tem que jogar mais, não deu a resposta, ou tem que dar um preparo melhor, concordo que foi um erro. O erro maior foi o Thiago Neves, que foi uma aposta. Mas a palavra já diz, foi uma aposta que deu errado e se resolveu na hora que tinha que se resolver. Um bom nível de acerto. O Diego Souza, a resposta, Pato, é excelente pelo que foi investido, né? Então não é tão ruim como dizem as contratações do Grêmio. A dupla Grenal, em determinado momento, teve como, se eu for comparar, como nível de acerto de contratação e, acima de tudo, um nível muito alto na habilidade de contratar. Se eu for comparar Grêmio e Inter, Rodrigo Caetano é um executivo 30 vezes melhor que o Klaus. E quando o Klaus sai do Grêmio, ele deixa também, porque quando ele dá uma entrevista dizendo que não foi só ele, que ele teve que também aceitar algumas indicações, não, mas estava lá, Klaus. Tava lá, Klaus Câmara, tava lá contratando também. Então, assim, a gente tem que pegar também os executivos que aí estão ou que estiveram. O Klaus tem uma parcela muito alta quando traz praticamente todo o Cruzeiro pro Grêmio. E o Klaus trabalhou no Cruzeiro, isso foi um erro, olha, muito alto, e que o Grêmio paga ainda com algumas peças. Alguns cruzeiristas se salvaram, o Orejuela se salvou, né? O Alisson se salvou, mas já faz tempo que já tá aí. O Alisson foi na troca com o Edilson. Mas os outros não. E outra, eu me preocupo, Flávio Dalpisol, Pato, Felipe e Daniel e ouvintes da Grenal, com 2021 do Internacional no que se refere a isso que eu tô falando agora. Porque a informação que tenho é que Rodrigo Caetano não permanece, não interessa quem assuma a presidência do Inter. Este homem não fica no Internacional, é o que eu sei hoje. Que tal no Grêmio, hein, gente? Não sei se faria essa... Não sei se faria... Mas passa muito pelos executivos, tá? Porque o Daniel sabe muito bem. O Renato indica. O poder de decisão do Renato diminuiu muito na abertura dessa temporada, justamente pelas indicações que ele fez ano passado e não deu certo. Eu vou citar uma só, tá? O Tardelli, tá? E diminuiu muito o poder de decisão. Então passa muito pelos executivos também as contratações. Penso que o Inter hoje tem um executivo bem mais indicado para esse tipo de abordagem em contratação, mesmo que possa ter errado com o Leandro Fernandes, vamos supor, tá? Mas ter um executivo ajuda muito no poder de decisão contratual. É o que pelo menos eu colocaria. Existe uma questão no futebol, vocês podem me corrigir, que a sequência de trabalho ela traz melhores resultados, né? Dificilmente tu vai ganhar um time vai ter bons resultados trocando 2, 3 treinadores no ano. E detalhe, o Roberto Melo queria Ariel Holan, tá? E quem trouxe o Cudê foi Rodrigo Caetano. Então, para mim encerrar esse ponto aí de que eu coloquei aqui alguns dos números, então a gente tem que ter uma sequência de trabalho e convicção. Aí no momento, e eu tô falando no curto espaço de tempo, de 2 anos, eu vou ressaltar aqui 4 jogadores, assim, ó. O Gustavo, que veio do Corinthians, na mesma linha do que o Espinosa estava falando do Leandro Fernandes. O Gustavo, que veio do Corinthians, o Jonatas Alves, o Marcelo Cirino, o Guilherme Parede, e aí eu vou parar por aqui. Então, assim, coisas do gênero que num espaço curto, eu falei 4, 5 jogadores de uma posição, como laterais também. É isso a cobrança da Dalpisol. Acho que o Inter tem que equalizar isso. A sequência de trabalho faz com que esses erros minimizem, né? A sequência de um treinador, do próprio executivo. A gente sabe que o Inter também foi, né, arrombado, como digamos, no ano de 2016, então a coisa não foi fácil. E mesmo assim o Inter se reergue, o Inter vem bem, o Inter tem faturamento e quem sabe aí consiga até beliscar alguma coisa se priorizar.
que nem o Daniel tava colocando ali. Já questão pensou de se priorizar. Se não priorizar, quiser jogar as 3, Daniel não leva nenhuma. Isso aí é fato. Se quiser... Repete, por favor. Se quiser jogar os 3 campeonatos ao mesmo tempo e não priorizar um, por exemplo, o Inter hoje tá líder em pontuação do Campeonato Brasileiro. A gente sabe da questão da qualidade técnica do grupo, mas o time tem que priorizar. Ou vai para as Copas, que tem melhor remuneração, ou mais chance porque é no mata-mata, ou vai seguir no Brasileiro. Muitas vezes a gestão, quando externa isso para o seu torcedor como convicção, isso cria uma sinergia positiva para que o clube chegue no alvo, no objetivo estabelecido. O Renato vem apanhando há anos com essa tua teoria aí. Não, há anos que ele vem dizendo que tem que priorizar e pau, e pau, mas e pau. Mas não é a minha pau. teoria, a teoria da dupla Grenal. O Inter, quando priorizou em 2006 a primeira vez a Libertadores, não ganhou o Gauchão, por exemplo, lembram disso? Deixou de lado o Campeonato Brasileiro, quando ele foi vice-líder. E assim, esse é o exemplo para quem não tem, né, um grupo tão qualificado ou não tem 2, 3 jogadores por posição, às vezes tem que sim, tem que pegar e priorizar. E é a questão, é a realidade. Então, é mais nessa linha, Daniel. Não, tu tá vindo ao encontro do que eu tô dizendo. Tem que priorizar. Quem não priorizar não ganha. E tem mais um detalhe também que a gente fica de fora e não tem fases, ou seja, 8 jogos. Sabe qual é o prêmio para esse campeonato? Vocês sabem quantos jogadores ganham em caso de vitória? Metade do prêmio, quem sabe? Isso. Quem é que o jogador vai querer jogar? O brasileiro ou vai jogar? Ou ele vai sentir um dodói numa partida de Campeonato Brasileiro e se preparar para jogar a Copa do Brasil? É que não depende único, exclusivamente da vontade. Mas essa escolha é muito perigosa, viu, Daniel? Eu concordo contigo, Pato. Eu concordo contigo porque que é perigoso. De repente tu faz uma escolha pela Copa do Brasil e tu tem razão, paga muito mais que o Campeonato Brasileiro e aí... Não dá certo a Copa do Brasil, mas e tu tá fora. Não tá certo, concordo plenamente contigo. Por exemplo, o Espinosa estava dizendo o mau momento do Grêmio. Realmente, o Grêmio está mal colocado. Agora, eu sinto que o Grêmio está mal colocado, está 10 pontos atrás dos que estão lá na frente, mas tem 7 pontos que o Grêmio jogou fora, que não foi por falta de futebol. O Grêmio não ganhou do Corinthians num jogo que são 2 pontos, empatou em casa, que errou pênalti, fez misérias, jogou bem uma partida, não ganhou. Deixou de ganhar o último Grenal, porque depois que fez 1-0 pro Internacional com 1 a menos empatar, só se houvesse um erro como aconteceu. Senão o Internacional não vai... Eu não tô tocando flauta, juro que não é isso. Mas o Internacional, pelo que estava no desempenho em campo, não teria condições de criar uma chance de empatar aquele jogo. O Grêmio perdeu mais 2 pontos. E o jogo a lamentar, assim, é do Sport Recife. Tu vê, eu somei 7 pontos. Se tu botar 7 pontos, com os 3 que o Grêmio está atrás, com os pontos que o Grêmio tem, o Grêmio estaria lá na frente. Então esse campeonato brasileiro é muito mexido, está muito parelho. O que criticar o Grêmio quando empatou com o Goiás, quando empatou com o Atlético Goianense, a gente está vendo hoje que o Atlético Goianense enfrenta qualquer clube. Daniel, para vocês responderem, até fiz isso no dupla desta semana, na virada de turno, que tipo de pontuação vocês imaginam assim que não tem como reverter? Se algum clube virar 15 pontos na tua frente, tu tá fora, tu não tem mais como reverter num segundo turno? Qual é o limite para reversão, vocês imaginam assim? Limite de ponto eu não posso te afirmar. Eu só posso te dizer, com 15 pontos é evidente que não tem mais chance. Eu acho que a situação do Grêmio hoje já é muito difícil. O Grêmio hoje, para ter uma ideia, tem a mesma pontuação que tinha o ano passado, nessa época do campeonato. Vocês sabiam disso? Podem olhar a tabela do ano passado, que está se fazendo esse barulho todo do Grêmio desse ano. Era a mesma coisa o ano passado que o Grêmio estava... Só que o ano passado tinha um agravante. Nesta época, a Libertadores e a Copa do Brasil estavam muito mais avançadas. E neste ano, não. O Campeonato Brasileiro está mais perto da Libertadores do que estava o ano passado. Em outubro, nós estávamos decidindo a Libertadores praticamente e a Copa do Brasil. E o Grêmio, esse ano, tem a mesma... Então, eu acho assim, ó, uma distância de talvez 8 pontos, 7 pontos, ainda dá, porque se tu tiver confronto direto são 3, o resto tu busca. Agora, mais de 10 pontos acho complicado. Vocês também acham, Felipe, Pato? Do Pisol, no caso do Inter, é aquilo que eu coloquei no início.
quem manter a regularidade vai se manter vivo. E por que eu falo do se manter vivo? Porque não tá existindo um grande bicho-papão como o Flamengo fez o ano passado. O Inter teve aí uma oscilação de 4 jogos em sequência negativos, 2 derrotas e 2 empates, e aí tomou porrada de tudo que é lado, e conseguiu se estabelecer nas 2 últimas partidas e na última, já apresentando um pouco da sua característica do início do ano, que foi aquela que despertou ali o bom trabalho do Kudê, a boa campanha, que é o quê? Eu acho que o time se recuperou fisicamente. E aí o Inter tem 3 partidas com 31 pontos. O Inter tem toda a chance de encerrar aí com 37, né, com 38, dependendo se for alcançar um outro empate. Joga com o Vasco hoje, joga com o Flamengo, jogo de confronto direto, esse jogo fundamental. Daqui a pouquinho, Daniel, até tá aí, passa por aí, poupar algum jogador naquilo que nós estávamos falando. E encerra com o Corinthians. Agora, o Inter, por exemplo, com o Flamengo, se realmente quer brigar, e imagino que queira, tem que ganhar para daqui a pouquinho conseguir ter de vantagem 3 pontos, 4 pontos, e daí nós teremos ainda 19 rodadas pela frente, que é muita coisa, mas já está se acabando o primeiro turno. Então acho que pro Inter é se manter título, vivo. Bruno, 10 pontos é Não, é o Felipe, não é o Bruno. Felipe Assunção, Pato. Felipe, desculpe. Vai, Pato. Tava falando, pensando em título. Parecida dos dois. Não, o Felipe, não, queria dizer 10 pontos é muito para pensar em título. Agora, em uma vaga na Libertadores, eu acho que ainda dá para recuperar. Mas, ô Pato, quem é que tá jogando futebol hoje que nos apresenta como grande candidato a título, por exemplo? Não, quem tá jogando um futebol que me interessa é o Atlético Mineiro, só. E um time chama de time de anão, Pato. E um time que oscila. Um time que oscila, né, Pato? Um time kamikaze, como se diz. Um time que muitas vezes faz uma apresentação, vira um jogo. Porque tem uma defesa que não dá garantia, né? Mas é que é duro, né, Pato? É um time que faz muito gol. É duro, marca sob pressão, faz sofrer o adversário. Pato, é duro tu achar que um clube como um time como o Atlético Mineiro, com o Hever, que estava acabado aqui em 2015... Hoje o Hever joga num time que todo mundo diz que vai ser campeão. É complicado uma coisa dessas, né? Esse é o futebol brasileiro. São bons. Aliás, os 2 laterais são bons jogadores. E do meio para frente são muito bons. Agora, quem está jogando muito bem, eu acho, no Atlético, é Jair, esse jogador que jogava no Internacional, né? Surgiu da base do Inter. Está jogando muito bem mesmo. Já tinha feito um bom campeonato ano passado. Pois é, essas coisas que eu não entendo. Por que esse jogador não fica? Aí, né, Daniel, é aquela questão de critérios e de concepção e de filosofia de futebol, no que eu trouxe os números aqui, e aí nos últimos anos é muito pouco aproveitado a base. É uma discussão que há aí há muito tempo, e isso aí a gente apresenta números, a gente cobra, e é uma questão de filosofia. Agora, pegando a última aparição do Inter daqui a pouquinho, até para a gente almejar algo melhor no campeonato, eu acho que o Inter encontrou a equipe perto do ideal aí. Encerramento do primeiro turno, claro, o Yuri Alberto, jogador que apareceu bem, como o Pato mesmo disse, não podemos julgar o jogador e achar por 30 minutos. Mas a equipe que sai hoje, que é quase a mesma que jogar contra o Sport, tirando o Rodrigo Lindoso, que vai deixar o lugar pro Dourado, o Rodinei, que deve deixar o lugar pro próprio menino Heitor, a linha de 3, tirando o Marcos Guilherme, colocando Bosquilha, não sei se vocês concordam, esse é o time do Inter, o time ideal, né? Eu acho que é o ideal. Exatamente. O Internacional aposentou o D'Alessandro, então mesmo. O D'Alessandro está aposentado. É jogador para não atuar 90 minutos, né? Eu acho que o D'Alessandro poderia ser aproveitado de 30 a 40 minutos. O D'Alessandro ainda é o melhor de todos. Mas aí, Daniel, tu tá colocando uma coisa que a gente tá falando do time titular. Ser aproveitado, ele vem sendo. E como outros jogadores, eu tô propondo aqui o time titular. Eu acho que é esse. Esse é o time ideal, que dificilmente vai ter sequência de jogos por tudo aquilo que a gente falou, questão das datas, questão das Copas, né? E a questão física. Sim, mas um time como o Internacional não pode ficar pensando em conquistar título baseado nas atuações do D'Alessandro, um jogador de 40 anos. Aí é muito triste.
Não, isso já é do passado, eu acho, Pato. Para todos nós colorados, o D'Alessandro tem uma grande representação, mas ele não tem mais espaço no time titular, tanto é que o treinador, nesse ano, pouco utilizou ele como titular, até não pela questão de qualidade técnica, e sim pela questão física, pela questão do momento do profissional, que já está daqui a pouquinho encerrando a sua carreira. Então é nessa linha. E em nenhum momento eu, por exemplo, não percebo ele ainda como esse jogador diferencial de referência, até porque ele não vem sendo utilizado dessa forma. Então, o Inter que dá mostras aí de trazer melhores resultados é esse que vem aparecendo aí. O treinador, quando bota o D'Alessandro, bota lá na ponta direita. Mas no Grenal agora, no Grenal que o Internacional empatou, uma das razões que empatou, por incrível que pareça, quando foi expulso o Mustos, o D'Alessandro saiu da ponta do campo, que estava jogando escondido, e veio para o meio para fazer articulação. Foi quando o Internacional melhorou. A mesma coisa foi o erro, para mim o maior erro do Cudê esse ano treinando o Internacional, foi aquele jogo lá contra o Goiás, jogando com um a mais, ficou com os zagueiros fazendo e não tirou os zagueiros e botou. Se ele traz o D'Alessandro pro meio aquele dia para fazer a articulação, tinha chance de ganhar. Mas o D'Alessandro entrou naquele jogo com 10 minutos. Mas não me lembro. Sim, mas não entrou na ponta direita. Mas entraram na ponta direita. Mas ele joga, como tu diz, na ponta direita há 10 anos do Inter. Pega o histórico aí. Não. O grande momento do D'Alessandro é armando o time do Internacional. A euforia dessa história do Internacional com o D'Alessandro é o D'Alessandro no meio, jogando no meio, criando, articulando, sendo protagonista do jogo e não atirado lá numa mas ponta. Isso há 8 anos Aí atrás. o Cudê termina o jogo e diz assim, perguntado, mas cara, tu ficou o jogo todo com o Cuesta e o outro dando balão para dentro da área. Mas o que queriam fazer? Eles estavam 2 linhas de 4. Bom, então quando tem 2 linhas de 4 não tem jogadas de triangulação pelas laterais, então eu não entendo que treinador é esse. Gente, quantos times ainda têm alguma chance de título pela questão da pontuação? Vocês acham que são 4, 5, 6? Quem tá no G4 da Pisol? Só? O Santos tem 27, é o quinto. Vai perder vai perder o Soteldo já. Depois do Santos há uma diferença aí da Pisol de 4 a 5 pontos dos demais. Aí, como disse o Daniel, que surgiu um fato novo. O Grêmio tinha uma pontuação no ano passado e conseguiu fazer. O Grêmio, por exemplo, que tem elenco. Mas no mais, é isso aí. G4. É o G4 e principalmente pela pontuação e por aquilo que vem apresentando. Não, o Santos vai perder o Soteldo. O Fluminense não tem a menor chance. Vai ficar olha, nem G6. Não sei se o Flu pega. Vamos lá. O Fluminense empatou ontem dentro do Maracanã com o Ceará, né? E ele empatou porque estava perdendo de 2-1. Grande papito, hein? Então é o seguinte, vai batalhar ali para ficar entre os 8. O G4 define o campeão brasileiro de 2020 e a sorte do Internacional tá girando muito em torno da volta do Rodrigo Dourado. Esse Musto agora com essa lesão no quadril aí, que segundo o DM do Inter vai ser avaliado diariamente, com todo respeito os treinadores que sempre tem 1 ou 2 de confiança. Eu me lembro que quando o Grêmio contratou o Silas trouxe todo o Avaí pro Grêmio em 2010. Então tem que ter muita calma nesses caras. O Musto deu muito certo no Rosário Central de 2016, quando tinha Lo Celso, quando tinha Thierry, quando tinha parceria, né? Até o Montoya jogou bola naquele Rosário Central. Então acho que penso que a sequência do Internacional, que este campeonato adentrará 2021, gira em torno da volta gradual do Rodrigo Dourado. Esse é o grande esteio do Internacional para a sequência dos jogos. Candidatos para título, existem só 2 no Brasil hoje. Não, existem mais, que a pontuação desmente. Atlético e Flamengo. Não, Pato. Não, só um pouquinho, Pato. Os outros vão para Guete festejar. Pato, o Palmeiras, se encaixar um treinador adequado, o Palmeiras tem jogador para fazer campanha. Vamos lá então, 16ª rodada superada, né? A gente já tá na 17ª. Vamos lá, 16ª rodada, o Galo empatou com o Fluminense, tá? No Mineirão. Então o São Paulo, ele é muito de golear, mas é muito de entregar alguma coisinha de vez em quando, tá? Mas só fez um contra o Fluminense, o Pato diz que dá goleada sempre. O Flamengo empatou com o Red Bull Bragantino na rodada passada. Isso deu ao Internacional a grande chance de hoje contra o Vasco da Gama, que está aí com o Antônio Bandeiras de Viamão de treinador, sobrepor-se aos desafios sequentes. Eu queria até propor, Dalpisol, para todos aqui a sequência dos desafios, tá? 18ª rodada, por exemplo, o Internacional vai encarar justamente o Flamengo no Beira-Rio. Dá pra ganhar do Flamengo no Beira-Rio, porque eu vi o Internacional com o Papito segurar o Flamengo na Libertadores e numa jogada individual do Sarrafiori entregar a paçoca. Ganha no Beira-Rio e perde no Rio.
E o Grêmio vai encarar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, na próxima rodada. Eu não sei se o Grêmio ganha do Atlético Paranaense fora de casa. Mas o Atlético... Que não vem ganhando de ninguém, Atlético Paranaense. Não vem, empatou, foi ontem mesmo, não? Empatou com o Atlético. Se o Grêmio jogar com o time que tem que jogar, que tá pintando que vai jogar, ganha. Claro que ganha. O que eu quero dizer o seguinte, ó, 18ª rodada, esse é o desafio do Internacional. Eu tô falando só do Inter, porque tá no G4 e, como eu disse, quem tá no G4 tá muito competitivo. O Inter na 19ª encara o Corinthians Corinthians aí do Wagner Mancini. Então, olha, e chegando na 20ª rodada, o Inter tem o desafio do Coritiba em casa. Então, assim, ó, são 3 jogos plenamente vencíveis pro Inter. Pato Mori, com todo respeito, não dá para descaracterizar a probabilidade muito, muito evidente do Inter encarreirar, no mínimo, 2 vitórias e 1 empate aí, e botar-se lá junto ao lado do Galo como franco favorito ao título, Pato. Não, eu não vejo o Internacional pronto para ganhar esse ano o título brasileiro. Talvez o próximo ano, mantendo o Cudê, fazendo na última rodada ele vai dizer importantes, aí sim, esse ano não está pronto. Eu não vou ser tão agressivo como o Espinosa, mas vou dizer, se o Internacional fizer 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota, nesses 3 jogos que tem aí, entra com chance no segundo turno. Claro que sim. Outra coisa, vamos lá, quantos de nós aqui colocava como vitória na Ilha do Retiro sobre o Sport? Mesmo sendo um adversário que não é um grande adversário, é um jogo difícil. Eu coloquei empate, teoricamente. Eu coloquei como o Inter empatando, e o Inter aplicou 5 no Sport, né? O mesmo Sport que ganhou do Grêmio dentro da arena, né? Agora, Pato, eu também, como colorado, não sou, eu digo, fazendo a representação aqui no programa do Colorado, eu também não estou satisfeito no sentido de que o Inter poderia, daqui a pouquinho, ter um grupo melhor, isso é aquilo que a gente discute, mas que o Inter está fazendo uma campanha adequada ao nível do Campeonato Brasileiro e com forças para disputar esse campeonato, tá. Porque o Flamengo, que é o grande time, não demonstra esse futebol. Tu tá olhando futebol dentro do resultado, e o Internacional, se tem o número de pontos dos líderes, é óbvio que tá fazendo isso. Mas eu quero saber o seguinte, o desempenho do Internacional te agrada? O Internacional tá ganhando jogos com consistência. Tá ganhando com consistência. Altos e baixos. É isso que eu quero dizer, o Internacional não, a mim. Quem? Tá, eu sou gremista, mas eu não tô falando com gremista, tô falando agora com quem gosta de futebol. O Internacional, para mim, não tem desempenho dentro do campo durante uma partida. Eu vou te responder, Daniel. O Atlético Mineiro tem mais. Quero responder. Não, tá muito igual. Quero responder. O Inter tem desempenho mediante as peças que tem disponível. É isso que eu acho que... Aí passa a mão do Cudê. O Inter é um time... desempenho, tem que falar do desempenho do Fortaleza. Exato, é nessa linha. Tem desempenho. Não, mas com aquilo que o Inter tem de jogadores disponíveis no seu grupo, da qualidade técnica, eu acho que o Cudê torna o Inter. Não, se tu tá me dizendo que o Internacional não tem plantel e que não tem qualidade técnica, então eu te digo, não vai chegar. Então, se tu tá me dizendo... tu acabou de dizer que vai chegar... Tá indo na linha do Pato. Tá indo na linha do Pato. Não pode ser campeão brasileiro um time que tem Rodinei e Moisés às laterais. Tu acabou de dizer que um time que tem o Hever não pode ser campeão brasileiro. Mas então é mais ou menos na mesma linha. É mesmo na mesma linha. O Hever não adianta tu vir com a teoria, que nem, por exemplo, o Renato tem a teoria de... O Grêmio joga em cima de 2017, por exemplo, avaliando futebol, e aí ficam vangloriando porque estão em cima do grande Grenal. Estás repetindo o ano passado, quando nessa mesma época o Internacional estava 8 pontos ou 7 pontos na frente, e nós apostamos, e eu te disse, o Grêmio vai chegar na frente. Vocês iam decolar e já faz o primeiro turno que não decola. Eu te disse, o ano passado foi a mesma conversa, eu te disse, tu estás iludido, o Internacional não tem desempenho, o time que não tem desempenho não vai chegar. E o Grêmio terminou na frente 6 pontos, 8 pontos na frente do Internacional. Acho que pode Esse ano isso. o Grêmio tá mal. Esse ano o Grêmio tá mal. O Grêmio tá mal, mas não é o Internacional que tá bem. O Internacional não tá bem pra tu garantir tudo isso que tu tá garantindo. Tem que ter consciência. O Internacional não tem desempenho de campeão, e eu concordo com o Pato. É muito altos e baixos. E um time com esses altos e baixos, num campeonato corrido de 38 partidas, é difícil chegar. A hora que o Flamengo tiver desempenho,
essa teoria serve. Então eu vou te dar o dado. Busca o time do Corinthians campeão brasileiro de 2017, que é mais ou menos a mesma campanha. O do Carille, que não tinha grandes jogadores. E isso que eu não tô aqui acreditando e sonhando e achando que o Inter será campeão brasileiro. Eu só tô dizendo que, pela média e a exposição dos times que estão aí, o Inter continua brigando. Até alguém não despontar, porque o Atlético Mineiro, com essa imposição física, com o Sampaoli 100% dedicado ao Campeonato Brasileiro, não tem lá esse grupo tão diferente do Inter em peças individuais. Eu acho que o Flamengo... Tu começou dizendo que era ruim o plantel, agora tu já tá mudando, já tá dizendo que o plantel é bom. Ruim mediante o Inter, a gente acabou de colocar aqui um clube que tem um orçamento de 440 milhões e empilha 4, 5 jogadores por posição, foi isso que o Pato também mensurou de bater no Inter. São coisas diferentes. Quem é que apresenta hoje um grande futebol no Campeonato Brasileiro? A gente falou isso e não conseguiu achar. Gente, o São Paulo tá lá em cima, é o quarto colocado. Se a gente observar a bola do São Paulo contra o Grêmio, o São Paulo não tá, digamos assim, correspondendo ao posicionamento dele, né? O problema, por exemplo, do Grêmio, na minha opinião, é a diferença na pontuação. Não que o Grêmio, jogando mínimo, a bola do Grêmio ontem se repetida, ela já pode dar uma esperança de título, é difícil por causa da diferença, mas do Grêmio figurar facilmente entre os 4. Olha, o time do São Paulo joga um bom futebol, mas falta ao São Paulo aquilo que está faltando ao Grêmio nesse momento. Está faltando ao São Paulo o Pablo, aquele jogador pago uma montanha de dinheiro e que até agora não deu uma resposta. Ou seja, Flávio, o cara que bota a bola pra dentro. Flávio, lembra quando eu falei pra você num programa da Grenal que, pelo menos na minha concepção de futebol, modéstia à parte, tem jogadores pra certos clubes. O Pablo é jogador pra Atlético Paranaense. Tem jogadores que não vão engrenar em grandes agremiações porque a pegada é outra. Eu queria ver ele no Grêmio. O time do São Paulo ontem o time do São Paulo, o treinador deu um aplicute no Grêmio. Porque ele botou o Daniel Alves no primeiro tempo na lateral direita, porque se fosse no primeiro tempo o Daniel Alves já no meio de campo, o Grêmio teria ganho o jogo. Mas aí, esse Daniel Alves é uma piada. Mas aí vamos lá. Então vamos lá. Os 4 primeiros colocados, Atlético 31 pontos, Inter 31, Flamengo 31, nessa ordem, perdendo nos critérios Flamengo e Inter pro Galo, e o São Paulo em quarto, Flávio, Pato, Felipe, Daniel e ouvintes da Grenal. Qual desses 4 aí tem jockey, treinador, para chegar lá na 38ª rodada e levantar a taça? Olha, o número 1 seria o treinador do Atlético, o número 2 o do Inter. Perfeito. Se levar em conta por técnico. Mas a qualidade o Flamengo, né, Dalpizão? Perfeito, tá, mas aí o Luxemburgo, tinha uma qualidade lá no Palmeiras, ele e a tia Leila. Eu não vi essa qualidade. O Luxemburgo não conseguiu fazer time no Palmeiras. Disseram pra ele que ele tinha que jogar com os gurizinhos, ele começou a botar gurizinho, perdeu 3, botaram pra rua. É esses que defendem, que tem que botar gurizinho. Olha o Palmeiras, a escalação do Palmeiras nos últimos jogos que perdeu. Começou a botar uns jovenzinhos lá, não tem que mesclar, botar gurizinho, botou, pum, bailou. O Grêmio botou e faturou grana, Daniel. Não, é diferente da Alpizol. O Grêmio vem fazendo um trabalho de base, é que tu não pode botar o jogador de uma hora para outra, tu tem que preparar o jogador. Todos eles têm um termo de amadurecimento para poder jogar. Foi assim com o Arthur, foi assim com o Pedro Rocha, foi assim com o Cebolinha, todos eles, não é de uma hora para outra. Esse ano lá o Luxemburgo chegou agora, mas não, tem que começar a botar guri, o time vinha relativamente bem, só que o time do Palmeiras, a meu juízo, com aqueles Lucas Silva, com aqueles caras, com aquele que era do Fluminense, o Scarpa, isso é uma mentira Lima. Jogando, quem jogava antes, o grande, que me faz falta. Trouxe aquele Ramires também, o comentarista que era do Internacional, o Cláudio Cabral, que dizia vigário da bola, esse... Olha aqui, ó. Saudade dele, eu gostava muito dele. Sabia muito de futebol. Sabia muito. Ele sempre falava os vigários da bola. Esse Scarpa é um vigário da bola. Esse Lucas Lima. Lucas Lima é um vigário da bola. Eles só jogam na zona morta, jogam onde não joga ninguém. Nunca vai para uma decisão, nunca decide nada. Que com o poder, com o material humano e com o poderio de artilharia que hoje o Atlético Mineiro tem, com o técnico que tem, se ele não sair muito da casinha, que ele é muito Bielsa pro meu gosto, entendeu? Ele pode colocar um Campeonato Brasileiro a perder
começando a querer inventar muita modinha. Ele tá trazendo outro craque agora. E eu vejo um Eduardo Cudê hoje no Internacional muito mais pragmático do que inventor. O Cudê hoje não tem muito que lançar mão de muitas coisas diferentes. Ele inventa quando bota o Moledo centroavante, né? Mas aí é no desespero ali do final de jogo. Eu penso que todos os treinadores fazem isso no desespero. Com o Jeromel, olha, jogos na arena. Tudo tu quer o Grêmio como exemplo, para. Eu penso que se colocar, eu penso que se colocar o Yuri Alberto lado a lado do Thiago Galhardo, as coisas pro Internacional começam a ficar bem claras. Porque o Internacional, enquanto teve uma referência chamada Paulo Guerreiro e um Renzo Saravia botando bola pro Guerreiro, tava tudo indo muito legal, muito bem. E ninguém lembrava do D'Alessandro. Teremos a oportunidade, né, Espinosa? Como é que é? De ver o Yuri Alberto 90 minutos. Eu espero que o Eduardo Cudê ache uma forma de ajustar isso, porque assim, honestamente, gente, o Internacional tem técnico para ser vencedor, ou nas Copas, porque o Inter como o Grêmio vai escolher uma Copa para vencer, né? Para tentar vencer. Para tentar, claro, né? Claro. Agora, eu vou bater na tecla que eu bato todos os dias aqui na Rádio Grenal. Esse Campeonato Brasileiro está se apresentando para o Inter. E pode vencer, sim. Mas aí tem que ajustar algumas coisinhas. E tem treinador para isso. Resta saber se a cultura aqui de Porto Alegre vai deixar o Eduardo Cudê também fazer o que ele sabe fazer. Porque já tem gente querendo derrubar o Cudê, cara. Sim, até depressivo diziam que o cara tava já. Peraí, né? Tem que ele tá depressivo, ele já não quer mais, ele já não... Pô, mas o que é isso, tio? Não condiz com os números dele. O Internacional tava lá em cima e de uma hora para outra ele já não servia mais e multa daqui, multa daqui. Eu vi comentaristas dizer, não, o Internacional tem 14 milhões de motivos para não demitir o Cudê, fazendo uma alusão à multa, quer dizer... É isso que eu acho que o trabalho do Cudê é bom no Internacional. O Flávio, tá na ponta da tabela. Olha aqui, no 51999194808. Só Boa. Que elogios para os dois convidados. Parabéns, o João Carlos, bacana. Final do telefone 6780. Também estão elogiando o programa aqui, o nosso... Paulo, também da Zona Norte, dizendo o seguinte: ótimo programa, parabéns Flávio Dalpisol pela ancoragem, Pato Mori na sua com o Pavarotti lado a lado, porque vazou o Pavarotti cantando na casa do Pato. E o passarinho tá morto, passarinho. E elogiando o Daniel e o Felipe também aqui no Dupla de Domingo, Flávio. Que bom, eu tava pensando agora nisso aqui, eu disse, pô, que bom, o programa tá fluindo legal. Eu sempre Quando fica ruim, eu fico quieto, não falo nada, mas fico pensando, que burrada que eu fiz. Né? Hoje tá dando certo. Não, na realidade é o seguinte, o Pato, quando tem boa companhia, ele vai bem. Boa. É o Pato. O Espinosa aproveitou o momento da interatividade, a dita sessão Maguila. Tem o Rodrigo Ustro aqui, mandando um abraço. Ele só pediu para me ressaltar que, ele disse, olha, tá na Rádio Grenal aí, ela tem interatividade, é um canhão. E para ressaltar e fazer uma menção à linda camisa que o Inter, a camisa rosa aí que o Inter lançou, que até vai jogar hoje, né? Muito bonita a camisa. Foi um sucesso, está sendo um sucesso de vendas e todo o Colorado ficou feliz. O Inter tem mais aí de 20 mil sócios. E uma questão, acabou a camisa, dá um toque aí no ar para a direção do Inter, ele me escreve aqui, ó, Espinosa, para não dizer que eu tô falando alguma coisa, ele tá me mandando agora no ar. Então, faltou a camiseta, o pessoal tá indo na loja, não tinha senha, então é uma demanda propositiva. Quem sabe aí dá um toque na Adidas, o Nelson Pires, que era o vice de marketing, não tá mais. Vou te dar informação então, tá? Nós estamos vivendo um período de pandemia. As próprias empresas não têm material para produzir. Não é problema do Internacional. Ontem o Lauro Hagemann, que é um dos homens... Não é só problema do Internacional. E é aquela história da corneta sempre, né? Como é que tu vai encomendar 30 mil camisetas num troço, todo mundo sem dinheiro, todo mundo saindo... Houve um certo cuidado, mas independente disso, não estão refazendo o pedido... Porque a matéria-prima também está faltando. O Lauro Hagemann, que é um dos homens que cuida do marketing atualmente do Inter, né, Flávio? Ontem dizia que o Inter enfrenta uma dificuldade pelo fechamento das fábricas, principalmente da Adidas na China. Então tem algumas coisas que ficam pendentes justamente linkando isso que o Daniel Flores está trazendo aqui. É difícil. É difícil. Oi? Aqui o homem do marketing, aqui do homem da Adidas, é o meu amigo JP, que é filho do Dr. Paulo Azambuja, que já foi médico do Internacional, e eu andei trocando algumas mensagens com ele, enfim, e ele me disse, olha, esses 4 mil foram para todos os clubes, na época, em função da pandemia, o Inter achou
que não ia ter assim, uma aceitação tão grande. Só que agora deu uma guinada e se tivesse 10 mil, iriam as 10 mil também, né? É só assim, o clube teria que fazer uma nota, né, o Dalpisol. Hoje eu vi que teve a nota, até o associado acompanhar nas redes sociais do clube para amenizar isso, que é um problema bom, como digamos, né, um problema bom. Era o Nelson camisa Pires, aí foi ele que acertou, né? né? Exatamente, eu tinha até falado com ele saiu agora da cadeira do marketing, mas enfim, o ouvinte pediu para ressaltar isso, né? Coloquei aqui de forma espontânea, porque tem muita gente escutando. Existe uma demanda reprimida, que é a demanda do amor dos torcedores com o clube. Eu não sei o que vai acontecer a hora que abrirem o estádio. Como é que vão fazer? Porque vai ter que abrir o estádio com uma condição, com uma capacidade menor. Vai dar briga a soco para conseguir esse ingresso. Porque lá no Grêmio, o Grêmio lançou a camiseta número 3, agora na semana de aniversário, mas vendeu assim, ó, acabaram as camisetas. Isso aí o que é? Isso é amor reprimido. A torcida do Grêmio e do Internacional são maravilhosas. Grêmio e Internacional são muito grandes, baseados nas suas torcidas. E isso aí é um troço que tá por dentro. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não quis assistir jogo agora, teria até a oportunidade de tentar assistir um jogo lá na Arena agora, que é mesmo com a capacidade reduzida, porque é muito triste tu entrar no estádio e ver jogo sem ninguém. Vocês acham, ô Flávio? Isso aí, ô Espinosa, diga. O cara que tá toda a pandemia sem praticar amor, né, Pato? O Pato diz que não, desde o início ele não pega ninguém mais, imagina. Dalpisol, só depois da vacina. Dalpisol, me inclua fora desta. É o Pato? Não, o Pato é o Pato. Eu tô fora dessa aí. O Pato vai fazer chover, segundo ele, né? Depois da vacina. Elas não sabem o que tá esperando. O Pato é conhecido como o Chau-Chau da Zona Sul de Porto Alegre. Diz que 2026... língua azul. Diz que 2026 vem a vacina, hein, Pato? Tu abre o olho. Vocês acham isso? Quero pegar também essa observação do Daniel aqui no Dupla de Domingo na Grenal. Tivesse torcida disponível para ir aos estádios, Eduardo Cudê e Renato Portaluppi estariam técnicos ainda de Grêmio e de Inter? Eu te digo que o Grêmio é o clube brasileiro que mais sentiu falta da torcida. Que o Grêmio é o que menos ganha na Arena. Teve uma época que não ganhava na Arena. Não, me refiro às críticas. Não, mas aí ganharia, não perderia. Se jogasse o Grêmio com a torcida na Arena... Porque o rescaldo aqui, o Flávio Dalpisol, você sabe muito bem aqui da nossa audiência, são críticas, por vezes, muito ásperas e contundentes, tanto para Cudê quanto para Renato. Sem som. Claro que assim, o Renato teria mais crédito, porque o Renato já ganhou alguma coisa. Não, o Renato jogou 6 Grenais e não perdeu nenhum. Eu não sei como é que seria perder Grenal com torcida. Dentro do Beira-Rio, como o Cudê perdeu 2 vezes... Agora o Cudê... Não, concordo que seria duro. Não, a torcida do Inter ia pegar muito pesado e aí dependeria da direção que em alguns momentos, como no ano passado do Odair passou, né, deixou, eu acho que daí é uma questão de convicção. Como não teve torcida, não teve a dita pressão. E aí, aqueles jogos, o momento do Inter de não ganhar títulos nos últimos anos, ficaria muito mais difícil pro clube. Tivesse torcida nos estádios, vou falar uma coisa pra vocês. Se tivesse torcida nos estádios, Filipão não teria acertado com o Cruzeiro e Wagner Mancini não teria acertado com o Corinthians. Boa lembrança. Boa. Se tivesse torcida, nenhum dos dois teria acertado aí as suas respectivas idas ao Cruzeiro e ao Corinthians. Isso. Vocês aí acharam loucura o Filipão? Eu acho que o Filipão deu uma demonstração de um homem que quer viver, de um homem que, com a idade que tem, com os títulos que tem, com a expressão que tem, aceitar um desafio desse, é só um grande aceita isso. Só um homem grande. Porque não vão me dizer que ele foi para lá por ganhar dinheiro. Não. O Filipão não precisa mais desse dinheiro. Claro que o gringo gosta de dinheiro, né? Tu conhece bem, né, Dalpisol? O Espinosa deve conhecer. Ele é um horror. O cara tem que pedir por favor para entrar em Canoas, porque ele é dono de Canoas, né, cara? É um pavor. Agora, eu acho que isso aí foi muito mais um desafio, de repente um agradecimento. Eu gostei muito da frase que ele disse: o Cruzeiro, eu vim aqui para retribuir o que o Cruzeiro fez por mim. Eu achei muito bacana isso, porque o Cruzeiro lá atrás também já deu uma mão pro Filipão, né? Então a vida é assim, a vida é sempre, ela é redonda, tudo que vai e volta, né? Gratidão, achei muito bonito do Filipão e aceitar esse desafio enorme
É muito forte. E vai ficar na B, né? Mas vai levar... O que vai acontecer vai com o ficar na B, não vai subir. Tem bom relacionamento... Não sei. Não vai, Daniel. Não, ele tem bom relacionamento. Agora ele pega meia dúzia de empregado aí, de empresários que devem favor para ele. Vai arranjar meia dúzia de jogadores, vai botar lá no Cruzeiro e vai embora. Não sei. Porque olha aqui, ó... Vai embora até que período tu acha? O que vai conseguir? Acho que vai beliscar uma classificação pro ano que vem. Olha, Flávio... Um quarto lugar, belisca um quarto lugar. Tem um estudo aí da Universidade Federal de Minas Gerais dizendo que a probabilidade do Cruzeiro subir é de 1,7%. Eu quero, viu? E de permanência na B, de 50,33%. De permanência na B, 50,33%. Eu já vi uma vez o Pato, que da minha época, vai lembrar, uma vez o Fluminense, para não cair, tinha 1% de chance e o Fluminense não caiu. Anos atrás o Fluminense precisava uma série de coisas para não. Então é que isso é no modelo de hoje. Agora tu traz 6 jogadores qualificados, monta um time, porque o Cruzeiro está com essa pontuação, mas o Cruzeiro tem 6 pontos que ele teve que jogar fora. Aqui, ó, só pro Raul Plasman, que fez história com a camisa do Cruzeiro, como goleiro do Cruzeiro, comentarista esportivo aí, só pro Raul Plasman, no mês passado, o Cruzeiro teve que depositar em juízo aí 500 mil reais. Não, a situação é terrível. O Raul Plasman estava no marketing do Cruzeiro e ganhou a ação. Só pro Raul, né? Eu não vou nem lembrar as outras. A situação é terrível do Cruzeiro. É uma coisa, criar um buraco negro, um troço horroroso. Agora, se tu tiver uma gestão... É que no Brasil não existe quebrar o clube de futebol. Se tu tiver uma gestão, uma administração que saiba fazer um equacionamento das dívidas, que saiba jogar as coisas para os lados, tu consegue recuperar. Porque se for falar na letra fria da lei, o Grêmio não era para estar na situação financeira que está hoje. Eu vou falar do meu clube. A situação que o Grêmio estava em 2012, 2013, era um horror. O Grêmio já aconteceu com o Grêmio no período pós-SL, não. É um horror. Mas o que dá e conseguiram o Internacional agora. O Internacional agora está se recuperando. Olha, eu louvo essa diretoria do Internacional, embora não tenha ganho títulos, mas o esforço que essa turma do Marcelo Medeiros faz para recuperar um time do jeito que ele pegou. Mas o Grêmio respira, né, Flávio Dalpisol? Nós sabemos muito bem aliviado, respira muito mais aliviado, e nós sabemos muito bem, troquei aqui a ordem dentro da frase, por causa do Everton, né? Não foi esse ano. Agora, sim, qual é o clube? Não, esse ano é por causa do Arthur. Vendeu o Arthur, vendeu o Wallace, vendeu... É por causa de um trabalho que está colhendo frutos. Em 2012... Dinheiro do Arthur e do Wallace já foi, Pato. Só para você saber, em 2012, tá? Quando o Fábio Koff ganhou a eleição, que foi assumir no início de 2013, a categoria do Grêmio tinha problemas de doping na categoria de base do Grêmio. Não existia a categoria de base do Grêmio. Teve que ser remontada a categoria de base do Grêmio. E estão aí os frutos de agora. Que uma série de jogadores que estão aí sendo vendidos. E é o que segura o clube. Por isso que eu disse, se contrata, faz negócios de ocasião com os velhos e com a base, tu bota no meio desses velhos para preparar os guri e fazer dinheiro ali adiante. Daniel, qual é o clube que a gente vai encontrar que conseguiu esse feito do Grêmio? Ele vendeu o Everton e já tinha uma peça à altura do Everton, segundo Roberto Pato Mouri, superior ao Everton. Eu acho que é muito próximo do padrão. É quase que inimaginável, assim, eu não lembro é muito de um outro clube. É muito difícil. O Dalpisol, isso o Inter fez na década de 2000. O Inter conseguiu enxergar lá no início dos anos 2000 a Lei Pelé. Fernando Miranda, e pegou toda a sua base e começou a fazer contratos de 5 anos que começaram a refletir 2003, 2004, quando o Carvalho assume ali e traz aquele monte de jogador medalhão no primeiro ano que a gente quase cai, que é Fernando Baiano, Júnior Baiano, 2002. Carlos Miguel. E aí o que acontece? A partir dali o Inter dá uma guinada, instalando uma filosofia de futebol, que aí tem aquele discurso: no mínimo, temos que vender 2 jogadores por ano. Então, é uma questão, Dalpisol, de filosofia, né? De implementar essa filosofia e fazer cumprir. Então, não é à toa que o Inter foi o clube que mais revelou jogadores para a Champions League. Os clubes brasileiros não têm outra saída. Exato. De não revelar jogadores. Por isso também, Pato, que há essa cobrança. O Inter não ganha os títulos da base, sub-17, ganhou a última Copa São Paulo, então deveria-se
ter um aproveitamento melhor também da sua é uma questão de filosofia. Tem jogadores... Isso é uma coisa que me chama atenção. Mas o Grêmio teve um problema com o Ferreirinha e foi uma repercussão, e entrevistaram o empresário, agora o Internacional está vivendo com Cezinha algo parecido e ninguém diz nada. O Cezinha, ele não há interesse nenhum na permanência dele. O Grêmio queria o Ferreirinha. Mas o Cezinha, o que eu vi jogar na Copa São Paulo, não querer o Cezinha... Depois nunca mais. Nunca mais. Pois é, nem mas consegue treinar bem. Mas que coisa estranha, o Flávio, aí é uma questão pontual, mas a gente está falando do todo. Inter campeão da Copa São Paulo, Inter ganhou o Sub-17 brasileiro. Aí a questão de filosofia, do aproveitamento. E aí o Inter empilha contratações por setores, né? Por posições. Então são essas questões. O que o Daniel falou é de uma filosofia, aproveitamento. Já tem jogador sendo preparado, como o Inter fez lá atrás. Teve o Nilmar, veio o Sobs, depois veio o Pato. Sempre tinha alguém em trânsito, né? A terceira ficha, depois viria a segunda ficha. O Grêmio, que dizem que eu sou oficialista, cometeu vários erros. E um dos erros, que o maior, foi não ter a capacidade, e aí eu levo na conta desse que saiu aí, do Klaus Câmara. Eu levo na conta dele de não ter a visão. Porque o que tem que acontecer hoje em dia no futebol? Quando tu tem um jogador que começa a despontar na base, que tu suspeita que ele possa ser convocado para a seleção brasileira, tu já tem que chamar e fazer um contrato de risco com ele. Tu não pode deixar ele ir para a seleção, porque quando ele volta da seleção, se ele for bem na seleção, ele já é assediado por vários empresários, já bota a mão dos guri. É o caso do TT no Grêmio, é o caso do Duda Rosa. Não pode. Então o que o Grêmio tá vendo agora? Se pintar, já chama e faz um contrato de risco. Passa para 40 mil, isso não vai quebrar o clube. 30 mil, 40 mil para quem ganha 5, né? Faz esse tipo de... Tem que ser feito. Vou pegar um gancho aqui com o Botafogo de Ribeirão Preto, da Alpisol, Pato, Felipe, Daniel e ouvintes da Grenal. Tem um ouvinte nosso lá que foi meu colega de faculdade até, o Christopher Moreno, que é colorado, hoje mora em Ribeirão Preto. Tem 2 nomes lá no Botafogo, e antes que comece a falar que está disputando Série B, que é uma outra realidade, eu concordo, mas tem 2 nomes que poderia o Inter ter observado com um pouquinho mais de afinco, que talvez hoje pudessem estar jogando nesse time do Cudê. O Val e o Ronald. Eu acho mais o Ronald. É pequeno, mas temos jogadores pequenos. Mas tá jogando muita bola lá, Flávio. Não, mas na posição que ele joga pode ser pequeno. O Ronald tá jogando bola lá. O Pato que corneteia os pequenos. Mas Não, no meio de campo eu não gosto de jogador pequeno mesmo. Ele tá jogando uma bola redondinha lá no Botafogo de Ribeirão Preto, treinado pelo Claudinei. E olha, daqui a pouco, se tivesse essa observação e essa análise um pouquinho mais carinhosa, né? Depois de vencer... eu vi jogar. O que é? O Ronald, esse eu vi jogar numa partida. Eu assisti do Botafogo, ele foi muito bem. Do tamanho do E outra, Espinosa, não tem como tu avaliar um jogador se ele não joga. Claro que tem que ter esse cuidado, né, da transição, de colocar aos poucos. O Grêmio agora tá preparando... Mas se tu não coloca ele, se ele não... Só, Daniel, só pra concluir. No Inter, às vezes, o jogador da base não é nem a ficha 3. A ficha 3 é depois que vem o reserva. Então aí que tá. Exatamente. É que não adianta botar e precipitar e querer botar os guris. O Pato vai lembrar. Te lembra do ataque Ieca, Pato? Nossa, Braulio, Carlos Castro, Braulio, Manuel, Chorinho, Laone. Não deu nenhum. O Pato do tempo do rolo compressor. Não deu nenhum. Então tu não pode, tu tem que ter calma para botar os guris. Também não pode demorar muito, porque mudou o futebol hoje. Uma das coisas que eu acho que o Grêmio tem que trocar é essa história do Sub-23. Não pode ter mais Sub-23, tem que ser Sub-21. Porque com 23 anos, o jogador não quer esperar mais até 23 para aparecer no clube. Ele quer aparecer antes. Essa é a minha tese também, Daniel. Por isso o Internacional fechou aquela Sub-23. Não, e o Daniel, o jogador com 21 anos já tem que estar ali no meio. Daniel, mandei fechar, eles fecharam. A Copa São Paulo, na realidade, virou Copa exatamente na tua linha, Sub-17. Os jogadores de 17 e 18 anos. O jogador não quer mais esperar, porque não é sempre que o Grêmio vai conseguir fazer o que fez com os jogadores, de ter a resposta no campo antes de vender. O Grêmio teve muita sorte, muita competência, sei lá qual é o termo, de ter retorno com o Wallace, de ter retorno com o Luan, de ter retorno com o Pedro Rocha, de ter retorno com um monte de jovem no campo antes de vender.
Porque normalmente o que vai acontecer? Tem jogador que nem sabe o que vai jogar e já vai embora. Porque a gurizada não quer esperar mais 23 anos, porque tá ficando velho jogar com 24 anos na Europa. O medo do Everton Cebolinha, justamente agora, quando da sua ida ao Benfica, era justamente a idade, né? Exatamente, daqui um pouco vira o fio. E aí já não. Mesmo que o Cebolinha, por esse problema de pandemia, por isso tudo aconteceu, não foi a melhor venda. Foi a venda necessária, mas não foi o que o Grêmio sonhou para vender o Cebolinha. É que internamente os moleques do Grêmio estavam com medo que acontecesse com eles. Me refiro ao Cebolinha, me refiro também ao PP que ficou, que o Grêmio bateu o pé, Flávio, Pato, Daniel e Felipe, ouvintes da Grenal, é porque eles temiam e ainda temem, alguns dentro do Grêmio, o que aconteceu com o Luan. Sim, mas daí o Luan foi uma opção pessoal dele não querer ir para o Spartak Moscou, vamos lembrar aqui, né? O que aconteceu com o Luan, o prejudicado foi o Luan e o beneficiado foi o Grêmio. Porque se o Luan não fica em 2017, o Grêmio não ganha a Libertadores. Exato. Mas aí eles estão enxergando hoje um Luan em decréscimo, vestindo a camisa do Corinthians. Não por culpa do meio do futebol. Não, mas eu digo as oportunidades raras que apareceram para o Luan e o Grêmio até em certo momento dizendo para não ir, e ele também não quis. E a preocupação dos jovens do Grêmio, que creio que são as do Inter também, é o cavalo passar encilhado e eles novos com 20, todos eles novos com 21, 22 e não ir, né? A meu juízo, o que aconteceu com o Luan, que prejudicou a carreira dele, foi a não convocação para a Copa do Mundo de 18. Não tinha lugar. Bom, mas é que pelo 17 tinha, né? Mas pelo 17 tinha, o melhor da América, a gente presume que vai ser convocado. Claro, perfeito. Uhum. Não, mas como ele entrou numa descendente antes e o Tite não levou, e o Tite, ali ele meio que se perdeu como pessoa, como atleta, né? Mas eu vou dizer uma coisa, eu sinto falta do Luan, mesmo mal nesse time do Grêmio hoje. Pegando o gancho mercadológico, a mesma questão do Dourado. Foram jogadores olímpicos, né, naquele ano. E aí passa um pouco tempo. Claro que às vezes o clube quer preservar, né, um bom jogador da base para que dê o retorno, mas às vezes tu não perde o viés financeiro da comercialização, tu perde a oportunidade de arrecadar, né? Então essa questão também aconteceu com o Dourado. Eu vi agora esses dias, passando ali no CT do Inter, o Inter está ampliando espaços para contar com mais campos. Qual é o objetivo? É trazer boa parte da base para ali. Aí me parece que o Inter acerta para corrigir um erro. É muito difícil quando o treinador do time profissional ele não tem acesso à base. Isso é motivante para o jogador da base, para os profissionais da base se sentir perto, seja do Cudê ou do Renato. Acho que só acrescenta, melhora. E um outro detalhe que eu queria saber de vocês, o Inter fez certo ao segurar o Edenilson? Acho que o Edenilson é o termômetro, né, o Dalpisol? É um jogador que não tem idade para uma boa comercialização. Acho que faz bem o Inter preservar ele. O Inter não pode deixar de almejar os títulos. Então, o Edenilson é fundamental na peça e no esquema. Eu acho que esse negócio que surgiu do Edenilson era bom pro Edenilson, não pro Internacional. Quanto o Internacional tem que gastar para botar um jogador no lugar do Edenilson? Não, e pela idade também, né, Daniel? Não. O número de si, mas o eu valor... nem falo pela idade, porque não vai conseguir vender depois. O que eu digo é, se vender o Edenilson hoje, tira do time do Internacional, vai sentir falta. E para repor, vai pagar quanto? É porque mas o Internacional não obteve dos árabes as garantias bancárias, foi por o isso caso, não vendeu, senão teria vendido. Foi o caso que criticam do Grêmio o negócio do Tassiano, porque não estava jogando e agora tá. Não estava jogando porque se jogasse inviabilizava uma negociação. Mas quando o Santos não teve garantias, porque era no pedal que eles iam comprar. É que o problema é que o Al Ittihad, que é o mesmo clube que ficou pendente e pendendo grana pro Grêmio em relação ao Groy, também não fez o que o Pato disse, não apresentou aquelas garantias que o Inter necessitava. Só que era, pelo menos o que eu vejo, Pato, era a última grande chance de um contrato para ele garantir a tal independência financeira com a idade que tem para sua família, né? Vai morrer no Inter. Era bom para ele, comprar não caixa. era bom pro clube, né? Ô Dalpisol, tu ressaltaste uma outra questão. A questão do centro de treinamento. Na realidade aí, trazer de novo para o Complexo Beira-Rio, mediante
mediante o projeto que o Inter tem. Vamos dizer lá, vamos recapitular o puxadinho, que nem o Fernandão disse naquela vez, do centro do Parque Gigante. O Inter tem um projeto de um centro de treinamento que foi o que demonstrou, na época dos anos 2000, do Complexo Beira-Rio, que a base estar próxima do clube profissional, ela, claro, é a fábrica. Ali sai a nossa fonte de atletas. Então, essa questão, o Inter deveria discutir mais de forma institucional. O seu conselho deliberativo, o seu quadro de associados, porque o Inter tem o projeto de Guaíba e isso aí está aprovado, centros de treinamento como o Flamengo, como o Ajax na Europa, e aí a gente tem diversos exemplos de que a formação, a fábrica está no centro de treinamento. E até para o sócio colorado ouvinte, vá lá e acesse o Surge amanhã, que é a chapa do conselho, que a gente tem um grupo só de associados, que tem entre os pilares o centro de treinamento, onde até no passado foi discutido e proposto ao Conselho Deliberativo um percentual fixo, um fundo fixo, para que o Inter não vivesse o que viveu nos últimos anos, em não ter um centro de treinamento adequado para, sim, poder desenvolver a sua categoria de base e voltar a ter uma filosofia realmente de revelar jogadores. Para o associado que quer e tem interesse nessa pauta, acesse lá, @surgeamanhã no Facebook ou no Instagram, e vai ter detalhadamente um projeto sobre essa tese aí, sobre essa pauta que é o centro de treinamento. Não indo, só um pouquinho, pessoal, não indo de encontro ao que ele falou, mas eu acho que o que a diretoria de Grêmio, o Grêmio mais difícil, por enquanto não resolver problemas de arena. O Internacional mais fácil. Por que não preliminar em Grêmio Internacional? Por que acabaram com as preliminares? Que era o momento de glória da gurizada aparecer perante sua torcida, Dalpisol. Em todo o Brasil, infelizmente, pois acabaram. Mas é uma coisa que eu não consigo entender, porque com a tecnologia de hoje, de manter gramados, de fazer tudo isso, pegar, acabar com a preliminar, tia, para o torcedor chegar antes. Falam em dia do jogo, né? Mas não tem preliminar, tia. Estraga o gramado. Mas vem cá, Pato. Como é que não estragava o gramado antes, Pato? Estraga agora? Por quê? Porque os guris de hoje eles querem jogar no gramado campo de bilhar, querem jogar em mesa de bilhar. Pois é, porque, olha, eu acho que perde a gurizada, perde o público, perde os clubes, porque muitos jogadores que poderiam surgir, que a gente podia ver logo, demora, porque, não ter contato, nem treinar nos campos eles treinam mais. Quer dizer, eles não sabem o que é o Beira-Rio e o que é a Arena. Tem jogadores lá do Grêmio de 17, 18 anos que nunca jogou na Arena. Isso é um absurdo, tia. O Daniel tocou no dia do jogo, isso é algo fundamental. A gente falou agora do engajamento aqui da camisa rosa, que essa questão de mexer com o emocional, Daniel, dos torcedores, e aí a dupla Grenal é case nisso, na emoção, no engajamento da paixão, mas aí entra o engajamento aquele profissional, dito profissional, de realmente estabelecer o match day, por exemplo, né? Que o dia do jogo. O dia do jogo, exato, beleza. Day, isso aí é coisa pra... Mas é algo que não é explorado. É algo que não é explorado nessa linha. Porque tu poderia criar no complexo algo atrativo para te trazer o teu público. Tu não tem interesse em ver os jogadores da base, tu não tem interesse em enxergar outros produtos. É nessa linha. O Internacional tem uma facilidade maior que o Grêmio. Como o Internacional tem os campos na volta, pode construir alguma coisa que o público possa assistir. Mas agora possa migrar atravessando a rua. Mas o Inter tem um projeto maior, que é o de Guaíba, né, o Daniel? Que é a questão do CT. Mas aí não é no dia do jogo. Aí não é no dia do jogo. Então, o Parque Gigante, exato, mas o Parque Gigante pode se tornar uma ferramenta do dia do jogo. Mas assim, day, né? Até dentro disso que está sendo discutido sobre o preliminar, sobre o jogo, né, que antecede a grande atração, com o avanço da tecnologia e até o pensamento de alguns dirigentes referente à manutenção de estádio gramado. Eu já estou vendo o Allianz de grama com a grama sintética. Por que não jogar eu já tenho a Arena da Baixada com grama sintética. Eu não sei se daqui a pouquinho, o Flávio, Pato, Daniel e Felipe, as coisas elas não façam uma conversão para grama sintética de modo geral. Porque as pessoas dizem que é caro para instalar, mas este valor caro na instalação, ele busca quase que sem manutenção, né? Não, busca na manutenção do gramado normal. Exato. O que tu gasta no manual, tu deixa de gastar na manutenção do... E a gente tem aí essa Arena da Baixada com a grama, com essa fibra de coco que ameniza a queda, enfim...
Daqui a pouco, com a instalação da grama sintética na maioria dos estádios, muito para baratear o custo e o custeio, principalmente dos clubes em referência ao gramado, daqui a pouco com a grama sintética vai ser possível retomar algumas coisas como o jogo preliminar. Outra coisa, pergunta. Transformaria todos em iguais, porque hoje, por exemplo, o Palmeiras e o Atlético Paranaense têm vantagem em relação aos outros, porque eles estão acostumados com aquele piso, os outros não. Mas se todos tiverem o mesmo piso, bom. Pergunta. Vocês vão assistir aí, os nossos convidados, principalmente Corinthians e Flamengo? É o único jogo das 4, né? Certamente vou assistir. Tu também, Pato? Eu assisto o jogo até da Série C, não vou assistir Corinthians e Flamengo. Tá, te peguei sem calça agora tá ralado. Engraçado, Pato. Roma e Benevento vão se enfrentar 15:4, Pato. Então tu nem tá aí pra Roma. Bem que tu faz não, vou ver a Roma, claro, eu tinha esquecido, foi bom tu me lembrar. Se algum dia tu precisar de um testemunho, é bullying o que fazem contigo, Pato. Eles ficam te marcando o tempo todo, isso chama-se bullying. Pior é que é verdade, Ele não, mas não tem problema. Bom, tá terminando. Eu me defendo bem, eu no presencial vou pegar todos eles. Mas tem um outro integrante aí, o Pedro Espinosa do programa, que tava aí muito afim de buscar o Pato na casa dele. E é um cara da fronteira, é furioso o homem. Jaguatirica. Não pode se defender. Vai buscar o Pato, vai ficar esperando no portão, porque o Pato tem uma parte do dia que ele tira pra trocar uma ideia com a vizinha ali na cerca lá ao lado, né, Pato? Pedro... Exatamente, Espinosa, tu tá bem informado. Isso aí. Ô Pedro, vamos agradecer em seguida, o comando é teu aí com o Tarde de Futebol, vamos agradecer aos nossos 2 convidados, né? Claro, e acima de tudo, ressaltar a qualidade do programa de hoje. Os elogios são inúmeros aqui no 51999194808 para o Felipe Assunção, representante do Inter, e para o Daniel Flores, representante do Grêmio. Então, de minha parte aqui, agradeço muito poder estar lado a lado presencialmente do Daniel, uma pessoa que eu aprecio bastante, e do Felipe também. 2 caras muito importantes como, digamos, engrenagens vitais para que tragam as suas ideias, e os clubes Inter e Grêmio tenham também espelhados em pessoas assim a possibilidade de trazer outras ideias, não só o oficialismo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, matar a saudade. Eu que trabalhei nessa casa, vocês não sabem o carinho e a saudade que me dá de cada vez que eu entro nesse estúdio. Embora eu tenha tido inúmeros atritos pelo programa de debate que gera atritos e um monte de discussões com o Vidarte, sinto uma falta do Vidarte enorme de entrar aqui nesse estúdio e me lembrar quando sentava eu, o Sadi, o Cassiá e o Vidarte, era uma pauleira no Velho Impacto, lá no 2000, né? Isso me dá uma saudade muito grande, e eu estava louco de saudade com essa pandemia. Mas quero aproveitar agora para encerrar e mandar um abraço, e nesse abraço agradecer ao trabalho e à dedicação de todos os médicos do Brasil no Dia do Médico, na figura do meu tio Nicolau Amaro Guedes, que é um ginecologista obstetra, que não é um médico, é um sacerdote da medicina. É o cara que botou minhas filhas no mundo, é o meu tio querido. Então, no nome do Nicolau Amaro Guedes, o meu abraço a todos os médicos, e muito obrigado de poder participar num programa com o Pato, com o Dalpisol, com o Felipe e contigo, Espinosa. Obrigado. Espinosa também, agradecer a Daniel, Dalpisol, o Pato, e o ótimo debate, alto nível que a gente falou aqui de dupla Grenal, e principalmente deixar um recado para a turma do Surge Amanhã e o sócio colorado, que acesse as redes lá, @Surge Amanhã no Facebook, no Twitter e no Instagram. E a gente teve uma oportunidade rápida, mas é importante, de falar aqui do engajamento da marca internacional, a questão da camisa rosa, a questão do Complexo Beira-Rio, da formação de base. Vocês podem encontrar lá os 5 pilares institucionais que a chapa está apresentando aí para o clube no próximo pleito eleitoral, que é em dezembro, e principalmente o Conselho Deliberativo do Internacional tem 6 anos de mandato, então o sócio colorado tem que estar atento a essa questão. Quem está pensando no futuro do Internacional e nas pautas institucionais? Obrigado mais uma vez e um abraço a vocês. Pessoal, finalmente tu apresentou um programa onde ninguém pediu presencial.
Olha aqui, ó, eu não vou te agradecer, é a tua obrigação, né, Espinosa? Ele ganha bem pra isso, então ele não faz mais nada que obrigação. Tá certo. Tem razão mesmo. Fechamos aqui, vem aí o Pedro Espinosa na sequência e Pato e eu permaneceremos com ele no comando do nosso Pedro Espinosa no Tarde de Futebol.